Donos da porra toda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Dono, podcast para donos de verdade. Donos de quê? Donos de empresa, donos dos seus narizes, donos das suas carreiras, donos inclusive dos seus próprios prazeres. Daqui a pouco você vai saber o porquê da nossa convidada de hoje. Bora levar a nossa vida para um próximo nível, sendo de fato donos das nossas vidas. Para começar esse podcast, eu trouxe ela, uma grande amiga e mentora para mim, para que a gente converse de fato sobre como levar a nossa vida para um próximo nível sendo donos. Seja muito bem-vinda, Poliana Siquieri, minha amiga, mentora. Seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando com você aquilo que a gente aprendeu na escola da vida. Que escola, né? Sim, essa escola que dá porrada, escola. Ensina e vai. Fala que a escola da vida é o seguinte, né? Ela dá a prova, depois ela ensina a lição, né? Boa. Primeiro ela faz com que você seja avaliado. E depois ela te ensina. Exato. Entendeu? Aí se você não entendeu, você vai de novo. Até você aprender. Então, aqui compartilhando as coisas que a gente aprende ao longo da vida, né? A escola da vida tá aí pra nos ensinar. E nada melhor do que aprender com os erros, com os tombos, com os aprendizados dos outros. Que já se ferrou antes da gente. Então me conta aí, você vai ser os outros hoje. Já vamos começar falando de tombo, já vamos começar falando de grandes aprendizados. Para quem não conhece você, se apresenta um pouquinho, mas eu quero que você se apresente diferente. Tá. Você vai se apresentar contando um tombo. Então primeiro a prova, depois a lição. Você vai se apresentar contando um tombo pra galera te conhecer um pouquinho. Que tal? Que tombo? Então tá. Nossa, agora você me pegou de surpresa, porque foram tantos, eu vou ter que escolher aqui rapidão. Mas vem um, né? Eu acredito no instinto, né? Vem um instintivamente aqui no meu coração, que é o seguinte. Eu tenho uma indústria de cosméticos, né? Que eu sou dona uma das empresas que eu tenho é a Cera Marroquina de chocolate, em que nós fabricamos essa cera incrível que é conhecida no Brasil, no mundo, tá ganhando na Europa, Estados Unidos, e tá lindo assim de ver, né? Mas nem sempre foi tão fácil assim, né? Só vai pro mundo, não. Quando nós estávamos iniciando nessa carreira, eu e o Cids, né, meu falecido marido, inventamos a Cera Marroquina. Na verdade foi uma criação dele, eu fui co-criadora. Né? Eu fiquei lá, vamos lá, vai dar certo esse negócio, a gente tem que ficar rico, porque não dá mais pra ser pobre. E aí, nós estávamos ali e tal, de repente a coisa começou a crescer muito, nós já tínhamos um salão, eu era depiladora, o salão já tava, nós já tínhamos um salão milionário, né? Então o negócio tava pegando. E as pessoas começaram assim, bom, então nós queremos essa cera também, se esse é o segredo. Esse é o segredo também, né? Tem muitos segredos envolvidos, como todo negócio. Mas o ponto é que a gente decidiu começar a vender a cera marroquina, né? Só que aí a gente tinha que ter como fala? Um selo. Que selo que é esse? Vigilância sanitária. Sério, certo? Decidimos montar nossa própria indústria, começamos tudo bonitinho, Carol. Fizemos tudo lindo, maravilhoso. Só que, cara, a gente precisava de dinheiro, meu. Não tinha jeito. Precisava de dinheiro. Vamos começar a vender sem a Anvisa. A Anvisa não liberava aquele negócio. 3 anos. Caraca. Com a fábrica funcionando. Com a galera pedindo. Com a galera pedindo. A gente começou falando, vamos vender sem o registro da Anvisa. Né? E a gente começou a vender aquilo ali, tal. Só que o nosso estoque ficava dentro do nosso salão. Nosso salão estava bombando na cidade. Uau. Bombando. A gente atendia naquela época 5.000 clientes por mês, uau, todos os meses. 400 clientes por dia, com depilação. É o poder da depilação na nossa vida. Eu ainda, né, ali como treinador e tal, o Cids ainda como cabeleireiro. Mas o nosso estoque de cera ficava no salão. E nós fomos denunciados. O salão numa sexta-feira, porque eles são bem legais. Claro. Eles são muito legais. Sempre tem um X9 que sabe o dia, né? Putz, grila. Salão lotado, mas bonito de ver. Todo mundo sentado na recepção, aquela coisa, aquela correria. Microfone anunciando o cliente tal, e te aguarda na recepção. E de repente chegou aquele camburão. Lacrando o salão. Caramba. Pegando nossas ceras. O que você tá fazendo? Mas lacrando. Na sexta-feira eu falei, não. E aquele foi nosso primeiro tombo. Não o primeiro, aconteceram vários antes, mas esse foi muito marcante pra gente, porque impactou o nosso nome, né? Na cidade. Porque a gente foi lacrado pela vigilância sanitária, não foi por qualquer órgão, né? Foi vigilância sanitária. E ali a gente teve que se reconectar, conversar com as pessoas, aparecer na mídia. A gente teve que gastar uma grana na mídia para poder explicar a nossa situação e não deixando a vigilância sanitária ainda mais puta com a gente, né? Porque, tipo, ali, o que faz? Nós viramos, assim, mesmo
um ponto de atenção pra vigilância, eles estavam sempre indo visitar a gente, assim, a gente já virou amigo deles, toma um cafezinho e tal, aquela coisa toda. Esse foi um tombo muito grande que a gente levou, porque impactou o nosso salão e a nossa imagem em relação. Então a gente teve que dar uma virada nesse jogo e a gente conseguiu bravamente, assim, lindamente sair disso. E em 2 meses já estava tudo restabelecido. Só que isso foi muito lindo, porque a gente foi pra mídia e por ter ido pra mídia, a gente conseguiu acelerar o processo. Claro. E saiu a Anvisa. Eu falei tudo na minha vida. Tudo, absolutamente tudo. Parece uma desgraça, desculpa, né? Desgraça, não tem graça nenhuma. É assim que eu vejo essa palavra, tá? Tá bem. Não tem graça nenhuma esse negócio que aconteceu. Se torna uma bênção logo em seguida. Que lindo. E tem uma coisa que é muito bacana, que não existe Essa publicidade você não sabia, ruim. né? Eu Você não sabia. sabia, não sabia. Não existe publicidade ruim, né? Muita gente fala assim, o cancelamento na internet e tal, que péssimo que vai ser pra imagem. Quando você sabe lidar muito bem com o que acontece, isso se torna algo poderoso pra você. E que grande lição que você trouxe aí. Que grande lição que esse tombo te trouxe e o que fez. Então você teve uma alavancagem, isso foi uma bênção pra você. Depois, né? Depois que passa, vira bênção, gente. Sim. Depois que passa, tudo fica bem. Uhum. Mas que grande lição que te trouxe e que mudanças que vocês fizeram a partir disso, né? Que mudanças que vocês fizeram dentro da empresa que, cara, agora a gente ganhou visibilidade. Essa publicidade talvez não tenha sido tão boa na época, mas que trouxe também visibilidade para vocês puderam fazer uma grande mudança. Qual foi o caminho ali? A partir disso, o que vocês entenderam? Quais foram as grandes lições para a empresa e para você como empresária? Sim, a primeira coisa que a gente olhou, a gente olhou assim pro nosso momento ali, é o seguinte: eu tô fazendo tudo certo? Cara, a gente tava tentando de verdade, sabe? A indústria bonitinha, tudo dentro dos padrões, né? E tinha uma questão burocrática ali que não tava saindo. Então, acho que a primeira coisa que a gente observou foi nossa lealdade em relação a nós mesmos, né? A gente tá fazendo o que é correto. Uau. Então, se a gente tá fazendo o que é correto, a resposta virá. Não tem como. Deus tá olhando, cara. A gente não tá fazendo por mal, só que a gente precisa de dinheiro. Eu preciso vender. Senão eu não coloco comida na minha mesa, né? Então, assim, mas a grande lição ali foi: a gente precisa se comunicar melhor com as pessoas. A gente precisa... Não, assim, Carol, uma coisa que eu entendi na vida foi: você é muito marqueteiro. Eu tenho certeza que você ouve isso também, né? Sim. Você vende. Vendo mesmo. Sem marketing, não tem empresa. Porque a gente passou por outros pombos terríveis na empresa e a gente parou de fazer um marketing pesado como a gente fazia. A nossa empresa quase faliu várias vezes. Quase foi pro buraco várias vezes. O mesmo marketing trouxe a empresa para a ascensão, para o crescimento. A falta dele trouxe a gente quase pro buraco, né? E quando a gente começou a mostrar para as pessoas o benefício, foi muito incrível que naquele momento muita gente estava sendo beneficiado com o produto, porque quando você faz um negócio bom, Deus aplaude lá em cima, né? E aí as pessoas começaram a vir pro nosso lado. Se precisar, a gente faz uma passeata. Uau! Se precisar, a gente vai na frente da prefeitura, porque o produto de vocês é incrível. Vocês têm que crescer com isso. Então a gente entendeu que precisava ser falado de todos os benefícios. A gente não falava tanto, assim, a gente era bem tímido, assim. Aquilo foi um pontapé inicial. A gente tem que fazer o nosso marketing. Acho que foi a grande lição ali. Uau, que lindo. E uma coisa que me pega muito, por que depilação? O que levou vocês à depilação? E hoje, claro, a cera marroquina já muito bem consolidada. Com quantos licenciados hoje você está no Brasil? 10 mil licenciados no Brasil todo. Uau. 10 mil licenciados. 10 mil. Nosso forte ainda tá muito no estado de São Paulo, né? Porque o estado de São Paulo também é brincadeira, né? É onde o negócio acontece, né? A gente costuma dizer que quem vende brigadeiro em São Paulo fica milionário. Não tem porque como. É muita gente. Então, tem uma grande porção. Vamos dizer que hoje 60% é no estado de São Paulo e depois distribuído no Brasil. Hoje nós temos 60 licenciados nos Estados Unidos. Legal. Né? E nós estamos com 50 na Europa, distribuído na Europa, né? Japão também nós temos, né? A gente só não tem na Rússia. Ainda. As russas ainda não te conheceram? Em breve. Então conta por que depilação, o que levou vocês a escolher a depilação para ser aí o carro-chefe da marroquina? Tem uma pergunta que todo mundo me faz que é o seguinte, né? Quando que vocês como que foi a virada, né? Do miserável pro milionário, né? Sabe essas duas mãos? Não, fala aquela tua frase de miserável a milionário. Vai. A gente saiu de miserável a milionário em 5 anos. Quer saber como? Quer saber como? Fica aqui no podcast até o final.
E aí eu falo assim, cara, foi o seguinte, a gente pegou essas duas mãos aqui, ó, botou na mesa e falou, chega. Sabe quando você... É a indignação, porque, cara, não é possível. Eu acho que você já sentiu isso alguma vez na vida, ou várias, ou 300 mil vezes, você fala assim, eu tô vendo pessoas que têm menos capacidade do que eu, menos skills, me ajudei, habilidades do que eu, estuda menos do que eu e tá ganhando mais dinheiro que eu. Se você tá sentindo isso agora, junte-se a nós. Tá na hora de pôr as duas mãos na mesa e dizer, chega. O que essa pessoa tá fazendo que eu não tô? O que ela entendeu que eu ainda não entendi? Sim. E a gente chegou nesse ponto. Principalmente o Cids, que ele já tinha 23 anos na área da beleza, como cabeleireiro. Ele já tinha ido para os Estados Unidos, para a França, para a Espanha, para a Argentina, fazer cursos de cabelo. Ele já tinha certificado no salão inteiro. Ele já era... Uma coisa que eu esqueci de comentar no Eleve-se foi... Treinamento incrível, né? Nossa obrigada, Senhora, meu Deus do céu. Que honra participar desse treinamento. Obrigada. Foi que ele era conhecido como como fala? Ai, gente, como chama? Campeonatos. Ele era campeão nacional, municipal. Cara, ele era o cara, mas era pobre. E aí? E aí? Cara! Adianta ser o cara e ser pobre? Não tem dinheiro pra andava de verão na 95 com dívida no banco. Meu, isso é muito, muito triste. É de chorar, sabe? A gente contava moeda pra pagar o lugar no final do mês. Eu era manicure, ele era cabeleireiro, né? E aí, foi essa indignação, só que a gente começou, ele fez um curso, e nesse curso, né? Eu vou até falar o nome do curso, eu não costumo falar não, tá? Mas eu vou falar só porque é pra você. Tá bem. Ele fez um Empretec. Ah, sim. Eu fiz Empretec no Sebrae, foi uma grande virada pra mim. Primeira vez, primeira aula, o treinador falou, sabe o que acontece? Você é um incompetente. Uau! Aula 1, dia 1, 5 primeiras horas. O Cids, que era cabeleireiro, mas ex-caminhoneiro. Então, ou seja, ele saiu de caminhoneiro, mas o caminhoneiro não saiu dele. Levantou e falou, quem é você? Eu era cortador de cana. Pá. Quem é você pra falar isso pra mim? Aí ele falou, interessante, você pode até ser um excelente profissional. Mas eu vou te falar, Cids, você é um péssimo empresário. E aquilo catou ele. E catou eu também, né? Claro. Porque ele chegou em casa puto da vida, eu vou cancelar esse negócio, não quero saber quem ele acha que é. Eu falei, a gente tem cliente? Ele falou, não. A gente tem dinheiro pra pagar o aluguel? Ele falou, não. Aí eu já saí correndo da porta, né? Falei, porque o caminhoneiro tá lá ainda. Mas foi a grande virada ali. A gente começou a entender como que a gente pode usar o que ele já tem, porque ele já era 23 anos profissional, pra alavancar o nosso negócio. E aí O ponto legal aí, Poli, também é porque ele entendeu, ele ficou puto, porque talvez lá dentro dele, né, ia fazer um delírio aqui, ele entendeu, é verdade, né? É verdade, eu tô sendo incompetente como empresário. Como empresário eu tô sendo incompetente, por isso que doeu, por isso que ele ficou, ai, quem que esse cara pensa que ele Carol, é? eu tenho uma filosofia que é o seguinte, nada que não é seu não vai doer. Só dói o que é seu. Porque se eu não tenho uma ferida, tá? Eu tô aqui limpinha, linda, não tenho ferida nenhuma. Você vai falar alguma coisa? Minha filha. Aí eu vou falar assim, nossa, interessante seu ponto de vista. Se doer profundamente, que tem algo pra ser curado ali. Então, se você tá ouvindo algo aí que precisa ser curado e tá doendo, minha filha, fica aqui com a gente. E aí, foi ali a grande virada. E a gente começou a vasculhar, porque o profissional da beleza tem essa questão com a agenda, né? A gente já tá com a agenda no braço. Se entra um ladrão, você fala assim, rouba tudo, deixa minhas agendas, por favor. Porque os clientes estão ali, o contato tá ali, né? E a gente começou a vasculhar, a gente percebeu uma coisa. Tinha a agenda de alguns profissionais que estava muito lotado, que era a depiladora. E ali veio uma sacada, caramba, a depilação, né, ela abrange muita gente, desde a menininha, 11 anos, como a Sofia linda é, como a nossa cliente que foi lá ser modelo esses dias, 70 anos depilando ainda, né? A minha avó tem 85, ela vai no médico, ela pede pra gente raspar ela, né? E por quê? Porque ela não quer ir peluda. E isso é uma questão de... na pirâmide de Maslow, necessidade básica. Sim, higiene. Higiene, né? Assim como o restaurante nunca vai falir se você tiver uma boa comida. Sua mãe, por exemplo, né? Exatamente. Eu sempre falo de todos os negócios da família, quem não vai falir é o restaurante, porque a galera precisa comer todo dia. Exato. E a depilação, ela tem essa pegada. E foi ali a grande virada do nosso jogo, mas o Cids precisou de se liberar do ego dele.
E isso foi muito difícil. Qual foi a coisa mais difícil? Ele se liberar do ego dele, porque ele colocou toda a energia, toda a dedicação, todo o dinheiro que ele tinha durante uma vida inteira para se dedicar a ser um excelente profissional, e agora ele estaria, né? Aí, para se tornar um excelente empresário, você tem que olhar a coisa de uma visão mais ampla do negócio, né? E ali começou um grande jogo, assim, diferente. A gente criou a cera marroquina, porque a gente não queria usar ceras do mercado. Não porque a gente não queria, porque não fazia bem pra pele. A gente queria algo extraordinário, mas era só pro nosso salão. E aí a coisa tomou a proporção que tomou. Então a depilação, ela veio como serviço luz do nosso negócio. Ela é capaz de trazer todo o nosso cliente, assim, pra dentro do salão. E aí, fila de espera pro cabelo, fila de espera pra unha, fila de espera pra todo o resto do salão. Beleza. O que é serviço luz? Potência, você entendeu o que é serviço luz? Vocês entendem o que é serviço? Não faz ideia do que é isso. Não faz ideia do que é. Quem tá acompanhando a gente aqui, você sabe o que é serviço luz? Comenta aí se você sabe ou não. Poli, o que é um serviço luz? Conta pra turma. Fantástico. Eu quero falar como eu aprendi esse conceito. Posso ir um pouquinho mais profundo? Por favor, manda ver. É o seguinte, a gente começou a estudar. Mãe, a gente tem que ser empresário. Que porra que é essa? Como que é Como é que é ser empresário? Né? Porque ninguém te ensina, Carol. Você fez faculdade, não fez? Eu nunca fiz. Né? Te ensinaram a ser empresário? Não, exatamente. Foi uma revolta minha, inclusive, na época, porque eu já estava empreendendo, eu fui pra faculdade e... não, vou aprender a gerir uma empresa na E você fez faculdade do quê? Administração. É o mais perto, próximo, assim. Eu sempre costumo dizer que a galera diz assim, Carol, vai trabalhar no HSBC. Meus professores diziam na época, vai trabalhar no HSBC, você vai ganhar 2.000 lá. Eu, empreendendo, eu ganhava 400 pila por mês, pagava a faculdade e pagava o busão. Não, vai pro HSBC, nada a ver, você já fala inglês, o pessoal lá vai te contratar, você vai ganhar 2.000 no estágio. Uau, 2.000 reais, sei lá, 20 anos atrás. Meu Deus. Era muita grana. Mas eu não aprendi a gerir lá. E mesmo assim, eu vejo muitos empresários que são ótimos operadores, ótimos cabeleireiros, ótimos operadores, sabem muito bem fazer aquilo que ele faz, mas na hora de gerir, ele não sabe. Ele é o dono de uma operação, mas ele não é o dono de um sistema. É um sistema que não é replicável. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te perguntar, inclusive. Mas é super competente naquilo, mas não consegue evoluir como gestor, como empresário mesmo, né? Exato. E aí começou a nossa busca, né? Porque o Cids é alquimista, né? Ele não tem nenhuma formação, ele era, né? Ele estudou até a 5ª série primária, então tenho muita honra de ter um homem tão inteligente na minha vida, como ele foi. Um grande mentor. Um grande mentor. E eu fiz até como fala hoje em dia, segundo colegial? Ensino médio? Ensino médio, segundo ano. Sim. O segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, não terminei até hoje, tá? Isso era um motivo de vergonha, mas hoje em dia eu falo, tá tudo bem. Também conta rapidamente, quantos treinamentos você já fez? Assim, ó, de desenvolvimento pessoal, de psicologia positiva, de filosofia. Mas, meu Deus, eu não tenho nem como contar. Mas contando em dinheiro, tá? Que fica mais fácil de mensurar. Eu já gastei R$1.500.000 na minha mente. Caraca, que lindo. Então, valiosa, hein? Bem mais que uma faculdade, com certeza. Bem mais que uma faculdade. Eu considero que eu sou formada pela vida. Sim. A melhor escola. Sim. E ali começou a nossa busca, né? Porque a gente tinha essa coisa vamos entender então esse negócio, né? Como que a gente faz pra ser melhor? A gente começou a estudar cases e ler livros. Gente, livro. Quantos livros você lê? Essa curiosidade. Quantos livros você lê? Meu, uma vez você me inspirou muito, Carol. Eu falo que toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui, né, assim, eu já copiei tudo esse negócio aqui, né? Ó, já quase derrubei. Toda a estrutura. Já tô levando até os rapazes aqui comigo. Quantos livros você lê por ano? Depende muito, porque vocês falam, ler, eu leio um livro em média a cada 15 dias, 2 livros por mês de pegar o livro físico. Mas toda vez que eu digo para um cliente, toda vez que eu digo para um cliente, esse livro aí eu já li. Quando eu digo li, na verdade eu escutei. Sim. E aí são inúmeros os livros que eu já escutei. Não dá nem para contar, não é verdade? Não. Porque um livro, se você pega um livro no YouTube, ou então, né, aqui no YouTube, ou então no Audible, que é o aplicativo que eu escuto, a gente estava até comentando antes, né, de iniciar a gravação, de que é uma pena as pessoas que não falam inglês. É uma pena. É uma pena mesmo, porque tem muito conteúdo em inglês e o Audible, por exemplo, tem todos os livros mais incríveis em inglês lá, então eu escuto muito o Audible. E um livro de 300 páginas, mais ou menos... Você coloca no 2.0? Eu coloco no 2.0, com certeza, e ele coloca lá 10 horas de livro, 12 horas de livro. Então, em 6 horas, eu consigo escutar esse livro inteirinho. Exato. Lavando uma loucinha. Lavando louça, dirigindo. Exatamente. Fazendo qualquer outra coisa, eu tô sempre com meu fone de ouvido.
Malhando. Então, tranquilamente, malhando, 4, 5, 6 livros por mês. Não é? Eu falo isso pras pessoas. Como você faz isso, Fê? Exatamente. Minha filha, aqui, ó. É só audiobook. Audiobook. Eu quero fazer um Reels, até a Potência tá aí, né, minha querida? Eu quero fazer um Reels de quando eu falo que li num livro, o que significa. Aí eu malhando, lavando louça e todos os tipos de atividade. É o que o nosso querido mentor Tony Robbins nos ensina, é o no extra time. É o tempo net, né? Não é um tempo extra da nossa vida. Eu utilizo o tempo que já existe. Eu vou ter que lavar a louça? Eu vou ter que lavar a louça. Então que eu vou escutar pelo menos um livro quando eu tô lavando a louça. E várias outras atividades no dia. Não existe tempo perdido, né? Exato. Você utiliza o tempo. Exato. Então eu tô sempre aí com um livro na minha Naquela cabeça. época não tinha isso, né? Não. E eu e o Cid, a gente não tinha nem celular, né? Porque nós era pobrão, de marreta assim mesmo, né? E aí o Mel tá ainda dessa época, ainda não saiu de mim ainda. E aí, a gente começou a ler autobiografias, que lindo, né? Porque ali você entende a mentalidade por trás do que aconteceu de fato, né? E a gente pegou um livro que chama, de um cara chamado Alberto Saraiva, sabe quem é? Não sei quem é. Todo mundo pensa que é o dono da livraria Saraiva, né? E é o dono do Habib's. Oh, uau. Chama A Lei da Lucratividade. E ali ele estava ensinando como ele criou, como ele fez o Habib's ter sucesso no Brasil, porque é comida árabe. Não cola. Sim, não é o de costume da nossa cultura. Não cola. Olha a estratégia do cara. E foi lá que a gente aprendeu o Serviço Luz. Ele não usa esse nome, a gente criou nosso próprio nome. Mas olha a estratégia do cara. E eu tô falando de comida, depois eu vou falar de depilação, e aí vocês pensam ainda de vocês, beleza? Sim. O Serviço Luz. Então ele falou o seguinte, bom, qual é a comida mais comum pro brasileiro? Né, que todo mundo gosta, que não tem como. Tipo, tô com fome, vou comer isso. Pizza. Tá? Vou pedir pizza. Vou pedir pizza. Todo mundo come pizza, né? E aí ele falou, e se eu criar uma mini pizza, que vou chamar de esfirra aberta. Sim. Vou cobrar barateza, baratão mesmo, porque as pessoas vêm por causa disso, porque é barata, é gostosa, é tudo, parece que a pizza que eles conhecem. E aqui eu mostro meu cardápio que é desse tamanho. Você já viu o cardápio do Habib's? Sim, enorme. É Várias ridículo. coisas. Eu nunca vi um negócio... Não, e ele é grande de tamanho mesmo. Não sei hoje em dia, faz muitos anos que eu não vou no Habib's, mas foi por muitos anos dessa maneira. E aí eu mostro o que mais eu tenho aqui dentro. E aí a gente lê o livro e parece que Deus manda as coisas, né? Passando assim, bem num negócio, numa esquina do Habib's, assim... Ainda lendo um livro, ainda tentando entender tudo aquilo, um mendigo pediu R$1 pra gente. Isso a gente tá falando lá no ano de 2001, tá? Um mendigo pediu, eu quase era um mendigo ainda. Mas você tinha R$1. Me dá R$1. Eu falei, você vai fazer o que com esse R$1? Ele falou assim, eu vou comprar 4 esfirras no Habib's. Era 4 esfirras por R$1. Eu falei, cara, que cara genial. Uma puta de uma estrutura, num lugar nobre da cidade. Bonito. Bonito pra caramba. Até o mendigo podia comprar esfirra no Habib's. Uma oferta irresistível. Qualquer pessoa pode comprar. Meu, aquilo tocou a gente. Falei, não é todo mundo que tá precisando de cortar um cabelo agora. Não é todo mundo que tá precisando de fazer uma hidratação agora. Por mais que você compra um negocinho ali, você se vira. Não é todo mundo... O cabelo não era nosso serviço luz. A gente não podia ignorar aquele fato. A unha não era um serviço luz. E por que não? O serviço luz, ele tem 3 pilares, tá? Qual é o primeiro? O primeiro, ele precisa ser escalável, tá? Então você tem que ser rápido, tem que ser muito. Pá. Então, unha não dá. Pra treinar uma manicure, pra ela ficar excelente, quanto tempo vai? Sim. Né? Mesmo a excelente faz cagada, você imagina que não é, né? Então é difícil. Cabeleireiro, a mesma coisa. Quanto tempo demora pra treinar um cabeleireiro? A manicure, a depiladora com o nosso método da cera marroquina, a gente treina ela em 2 semanas, ela é uma profissional. Caramba. Então, é replicável, é fácil, é rápido. Então, esse é o primeiro pilar do serviço luz. O segundo pilar tem que ser lucrativo. Mesmo sendo uma oferta irresistível, por R$1, 4 esfirra, no meu caso, a gente faz muita promoção de 50% para trazer o cliente. Se você não gostar, você não paga. A gente é muito agressivo nisso. Ótimo. Muito agressivo. Mas a gente tem margem. Eu até comentei com você esses dias, né? Que tem uma cliente sua, do Potencialize, que ela tem um mercado e tal. E eu falei, eu nunca poderia ser dona de mercado. Porque a margem espremidinha. A margem é muito espremida, eu tenho que ter margem de fazer cagada. Porque eu sou louca. E aí, e a depilação, né? A gente falou, então já pegou 2. E o terceiro ponto, todo mundo tem que querer. Ótimo. Todo mundo tem que querer. Tem que ser uma coisa que a maioria diga sim.
Porque você elimina os nãos da sua vida. E aí esse serviço se torna aquele serviço que vai iluminar todo o resto da sua empresa. Por quê? Quando a pessoa, voltando pro Habib's para ficar mais fácil, ela entra para comprar esfirra e aí ela vê o cardápio. Eu vou querer um suco de laranja, eu vou querer um quibe recheado, um baba ganoush, um hummus e assim vai. No salão, no nosso caso, a pessoa vinha por conta da depilação com a cera marroquina e já falava, você tem cabelo? Você tem unha? Sim. Eu vou aproveitar e vou fazer. Em 3 meses, a gente saiu de 0 faturamento com depilação. Fui a primeira depiladora, passei a ganhar R$5.000 pro meu bolso e eu dava 60% pro salão, eu ficava com 40%. Fila de espera para manicure e fila de espera para cabelo. Tudo porque a gente entendeu o conceito de serviço luz. E esse conceito de serviço luz tem muito a ver, na tua resposta de ontem, isso ficou muito marcado para mim, né? No 80-20. Vocês entenderam esse 80-20 e que 80% do seu faturamento viria de 20% dos seus clientes ou de 20% do seu esforço. Pareto. 80% dos seus resultados vão vir de 20% dos seus esforços. O ponto é encontrar os 20%. Cadê? Onde é? Onde é que dentro da sua empresa é o seu serviço luz? O teu 20% de esforço que você vai determinar ali, colocar teu foco, que vai te trazer 80% dos resultados. Muitos empresários ficam perdidos, né? Correndo atrás do rabo por anos, por não entender qual é o seu serviço luz. Que vai ser escalável. Tem que ser escalável, tem que ser lucrativo e tem que ser um produto que a maioria diga sim, ou um serviço. Que você consiga receber um sim mais rápido das pessoas. Sim, exato. Por exemplo, vamos colocar no seu caso aqui bem rapidinho. O Eleve-se é um programa que muitas pessoas vão dizer sim. Sim. Porque, né, demanda menos dinheiro, demanda menos tempo, entende? E aí depois você tem uma escala incrível, né? Que é o Potencialize, tem o Plenitude, né? E assim vai. Então, eu falo que assim, você tem que pedir pra sair pra tomar uma cervejinha. Se você pedir pra casar logo de cara, quantos vão te dizer não? Né? Então, é mais ou menos esse conceito. Mas em todo negócio tem um serviço luz. Ou um produto luz. Que é lucrativo, escalável. E que faz com que... Eu lembro que você me contou um case, certa vez vocês pintaram um muro do salão. Foi aí que começou? Foi isso aí. Quando a gente entendeu, clicou. Bom, criamos nosso próprio produto. A gente fazia na cozinha de casa, assim, sabe? Tipo, de noite, madrugada, atendia de manhã. E era assim, né? E aí a gente falou, as pessoas precisam saber. A gente pintou num bairro nobre, porque a gente era, tipo assim, a gente comia mortandela, mas arrotava peru. Né? Bairro nobre, do lado da John John, entendeu? Tipo, super conceituado. Aí a gente fez o quê? Nós pintamos um muro de vermelho, fizemos uns balão assim de amarelo com vermelho. Só pensa na foto, né? Tipo, muito ruim. Tipo, virilha completa, R$4. Axila, R$4. Aí, um amigo do CIDS, que era, na época, vice-presidente da associação... Era presidente, o CIDS era vice-presidente, ele era presidente da Associação dos Cabeleireiros em Ribeirão Preto, bateu na nossa porta e falou assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá denigrindo a nossa imagem. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, eu tô contando moeda pra pagar meu aluguel. Atende as madame, que eu atendo as empregadas. Ótimo. Aí o cara falou, então beleza, então tá combinado. Aí o tiro saiu pra lá culatra. Porque a gente começou a atender as madame e as madame começou a pagar pras empregadas porque tava tão barato. Claro. Tem uma frase que minha mãe fala, Poli, que é assim, ó. O pobre precisa pagar barato. O pobre precisa pagar barato. Se ele não paga barato, ele não vai comprar nada. E o rico adora pagar barato. Exato. Então você pegou os dois públicos ali em uma ação. Foi incrível, porque tinha, assim, um Fusca e uma Land Rover. Sim. Lado a lado. E como é que vocês fizeram pra reverter? Porque uma coisa que acontece muito é assim, ó. Posicionamento por preço, posicionamento por custo-benefício, posicionamento por excelência. Como é que vocês fizeram pra reverter? Pra sair do R$4 e a madame pagando R$4 ou pra chegar num preço maior, um agregado de valor? Como é que foi esse caminho pra sair desse pequeno punch que vocês deram no mercado? Tipo, R$4 virilha completa e a galera lotou o salão. E aí? Como é que foi para Foi isso, lotou o salão. Porque acontece, você tem que ter um objetivo bem definido e metas claras, tá? Então, qual era o ponto? A gente tinha um sonho. Eu falei assim, como que você criou a sua primeira meta? Vou contar. Eu acho que você não sabe dessa. Eu tô te contando um monte de coisa nova aqui, né? Tô vendo. Olha só. Não sabia nem como... O que é um salão rico? A gente não sabia. O salão faturava 5 mil por mês. Tá? 5 mil por mês, era isso que o salão faturava. O aluguel era 1.000, né? Sim. Então 20% já ia pro aluguel.
né? Muito alto, né? Porque era um lugar nobre e tal. E aí, como que a gente vai construir nossa meta? Ai, gente, eu não sei. Aí o Cids falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem é a pessoa que tem mais depiladora na cidade e aí a gente aumenta uma. Vai virar nossa meta de vida. Sim. Tá bom. Porque a gente não tinha base. Tá bom. Ligamos pra todos os lugares. Tem depiladora? Tem. Tem uma, tem duas, tal. Até que a gente encontrou um lugar que era um centro de depilação. A gente perguntou, quantas depiladoras você tem? Ela falou, 12. Aí a gente desligou o telefone e falou, então tá, nossa meta é ter 13. Em 2 anos. A gente conseguiu 13 em 1. Uau. E aí se tornaram o maior centro de depilação da cidade. Da região. E aí, sabe como que a gente começou a ter pessoas querendo o nosso produto? Porque a Ribeirão Preto é uma cidade, como fala? Universitária. Então, muita gente vem de fora, principalmente por conta da USP, né? Sim. Vem de fora, então se tornavam nossos clientes e voltava pra cidade natal, né? E aí, na cidade de Natal, não depilo com essa cera, você tá louca, você não conhece cera marroquina? Não, eu te passo o telefone do salão, você tem que comprar essa cera. E assim, a gente foi ficando conhecido no Brasil, a gente nem imaginou que isso fosse possível, sabe? Mas voltando à sua pergunta, né? Como que a gente foi crescendo? Primeiro ponto, a gente queria sair da linha da pobreza. E a gente precisava de cliente, a gente precisava de vender. Então, a gente precisava de fazer uma oferta tão irresistível que não tinha como a pessoa não querer ir lá. Então, nós tínhamos É difícil assim, você tem que entender uma coisa. Se eu tenho um lugar que eu cobro muito barato, num lugar muito ruim, você é péssimo. É assim que as pessoas vão te ver. Se eu tenho um lugar luxuoso, bonito, extraordinário, que era o nosso caso, eu tinha 20 vagas de estacionamento. Uma esquina. Entendeu? Eu tinha um negoção, assim. E eu cobro barato, assim, como você faz isso? Você vira inspiração. Você entende a diferença? Perfeito. Excelente, excelente. Então, assim, mas a gente tinha um foco. Enquanto a gente não se tornar milionário, a gente não vai tirar o nosso foco no preço justo. Era o que a gente usava. Qualidade e preço justo. Então, a gente entregava a qualidade pelo prédio, pela forma como a gente atendia e dava um preço justo. E aí, a gente depois, quando a gente chegou naquele patamar, a gente começou a aumentar o preço. Mas aí, nós éramos reconhecidos. E agora, Carol, foi muito bom você falar nisso, porque nós estamos indo para um outro patamar agora, tá? Muita coisa aconteceu com a pandemia, muita coisa desastrosas aconteceram. E agora a gente vai abrir redes do nosso salão, ainda não vai ser franquia, que eu vou abrir 10, né? Voltando nesse foco, né? A gente já chegou até 4. Com o falecimento do Cids, muita coisa aconteceu. Eu decidi ter um só grandão, enfim. Mas agora a gente vai levar. Só que nós vamos levar os nossos salões para um nível muito superior. Então, nossa depilação vai ser cara mesmo. Nós vamos ser reconhecidos agora como a depilação mais cara de Ribeirão Preto, né? Sim. Mas entende que nós já estamos tão consolidado no mercado que só paga. Sim. E a pessoa ainda fala, pago porque vale. Rindo. Sabe por quê? Pra começar, que você vai depilar com a cera marroquina e você vai demorar 40, 50 dias pra depilar de novo. Então, você já tá economizando dinheiro. E a experiência que nós vamos dar para essa cliente, de todos os níveis, incluindo o emocional, ela não vai encontrar. Não encontra. Né? E aí, hoje você pode, porque também você já tem um histórico. Faz quantos anos vocês estão aí? Meu Deus. No mercado. Ó, nesse negócio há 22 anos, cera marroquina 20. Uau. Então, em 20 anos, dá para construir algo que hoje eu consigo ir para um próximo patamar. Você consegue ir para um próximo patamar porque você fez essa construção de... Com certeza. E para fazer essa construção, Poli, o que você acredita que foi indispensável, o investimento indispensável para você chegar até aqui, para fazer essa construção? Onde que você acredita? Onde você colocou o teu foco para hoje poder dizer assim, tranquilamente nós vamos para um outro patamar, tranquilamente você consegue expandir para Estados Unidos, Europa. Qual foi o investimento indispensável que te fez chegar até aqui? O que você imagina dentro desses 22 anos de atuação que fala, foi isso? Se você conseguir pensar uma coisa, o que foi? Conhecimento na minha mente. Sim. Fazer o que você oferece para as pessoas. Meu, olha que lindo isso. No dia, eu me lembro, no dia que nós sentamos, você falou assim, pô, ele tá aqui, ó, minha empresa, decidi o nome, potencial pleno, tal, e é a faculdade do dono. Porque ninguém ensina. E tudo que eu faço até hoje, né, você sabe, né? A gente até você viu esse curso aqui? Né? Gente, a gente é chique agora, tá?
gente só faz negócio que se não for em inglês, a gente não faz. Exatamente. Agora há pouco ela me perguntou assim, Carol, qual é que eu tenho inspiração de podcast e tal? E aí eu comecei a dizer as minhas inspirações de podcast, tudo da gringa. E ela já me indicou algumas gringas também aqui pra seguir. Porque... Aí eu falei, a gente tá muito metida, né? Tá, quando ela me conheceu, meu inglês era -5, né? Sim, era mesmo -5. Agora a bicha fala mais fluente que eu. Dei aula de inglês 15 anos. E esses dias atrás me corrigiu. Shortcut. Eu casei com um americano, não vale. Isso, gente, a gente já vai contar essa história de como, mas já vai. Porque eu não apresentei, eu não falei uma coisa que eu anotei aqui, ó. Que na sua apresentação eu tinha que ter dito que você, ela, a menina dos orgasmos. Não pode contar? Pode, tô brincando. Ai, gente, não, a vida tem que ter beleza, né? Tem que ter alegria. Mas voltando a gente fala disso daqui a pouquinho, mas voltando na sua pergunta, cara, veja você, o quanto você estuda todo santo dia. É ridículo. E mesmo assim tem dia, né, que eu acordo e falo assim, poxa, que desafio, né? E assim, mas assim, ó, não é sobre dinheiro. Nunca é. Nunca é sobre dinheiro. Né? Então, assim, é o como eu entendo o dinheiro, é como eu me relaciono com o dinheiro. Né? Então, a emoção, o emocional, trabalhar a resiliência. Cara, tipo assim, qual é a maior habilidade que você acha que o empresário tem que ter? Eu falei, se você quer ganhar o mundo, depende de onde você quer chegar. Mas assim, o que é o mundo? Não é só o mundo, globo, planeta. O seu mundo. O meu mundo naquela época era ganhar os meus clientes. Depois o meu mundo se tornou ganhar meu bairro. Meu mundo se tornou ganhar minha cidade, depois meu estado, depois meu país, depois fora, né? É de dentro pra fora. Então qual é o seu mundo? Você escolhe qual é ele. Nesse momento agora, resiliência. Porque você vai apanhar. A questão não é quantos, né? Você sabe aquela frase direitinha? Quantos murros você leva, quantos... Você sabe? Ah, eu sei qual é. Eu sei do vídeo. Puxa. Não importa quantos... Não. Quantos tombos você leva. Vamos pôr quantas porradas você leva, né? Isso. Mas sim, quantas vezes você consegue levantar. Quantas vezes você cai. Isso. Não importa quantas vezes você cai. Importa quantas vezes que você vai levantar depois de cada queda. Exato. E rápido. Resiliente, né? E é isso. Eu acho que é isso. Porque problema acontece todo dia. Sim. E tem uma coisa assim, Carol, que eu quero pra ficar bem claro na mente de todo mundo, o que é resiliência pra mim, o que é vida pra mim, que é o seguinte. Quando você tá vivo, eu enfrentei isso de verdade, cara a cara, né? Quando o Cid estava no leito de morte e ele estava com todos os aparelhos ali. E aí tem aquele raio daquele pi, mostrando os batimentos cardíacos. Sim. Né? E os batimentos cardíacos, enquanto ele ainda tinha vida, era exatamente isso, né? Uns maiores, uns menores, mas assim, sempre altos e baixos, né? E na hora que ele parou, que ele estava fazendo a despedida, era uma linha reta. Sim. Vida pra mim é isso, é os altos e baixos. A sua vida só tá reta, você tá morrendo do mesmo jeito. Para de achar que você tá incrível. Não é. É uma mentira, você tá morrendo. Meu, tá alto, tá baixo, você tá vivendo. Tem vida aí. Se alegre, agradeça. É uma forma que Deus tá encontrando de chacoalhar você. Você ir pro próximo nível, porque não tem como você... eu ouvi uma frase de a pior coisa que você pode deixar pro seu filho é muito dinheiro. Porque você não tá ensinando nada pra ele. Nós veio da onde? Olha, do -5 ou do -5. Né? As nossas histórias se encontraram muito, porque a gente veio de lugares muito parecidos. Muito. Né? Da beira da favela. Sim. Uma rua antes. Uma rua antes. Aí minha mãe fala assim, a gente nunca morou na favela. Ela fala assim, mãe, para. Uma rua antes da favela. Uma rua antes, a rua depois já era quebrada. E o que nos traz muita garra, né? Muita persistência, muita coisa. Claro que com dinheiro ia ser melhor, com certeza. Talvez, eu não sei dizer, não posso dizer, né? É muito delírio da minha parte dizer que, se eu tivesse mais, se eu tivesse... Mas o que tanto os meus pais quanto a sua mãe fizeram por nós, não tem preço. Não tem preço. Educação, conhecimento. Exatamente isso. E hoje meus filhos... você fala, mas seus filhos têm dinheiro hoje. Tem. Sim. Tem sim, tem muito dinheiro. Só que tem uma mamãezinha que fica assim, ó.
A Sofia, por exemplo, ela falou, mãe, eu quero comprar isso, eu quero comprar. Claro, minha filha. Filha, você é bem inteligente, não sou? Você gosta de editar coisa, não sabe? Então você vai começar a editar Reels pra mamãe. Pra cada Reels que você editar é R$10. Ela falou, então tá bom. É assim que você vai ganhar seu dinheiro. Porque ela tem que entender que as coisas têm uma causa e consequência. Isso. Tudo tem causa e consequência. Vai estudar, tem que ser. Na nossa vida é assim, é os altos e baixos. E você tem que ter essa coisa do ser proud, ser orgulhoso de você. Sabe? Eu fiz. Eu consegui. Sabe? E isso pra mim é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Essa alegria do eu consegui, eu fiz a diferença, fiz acontecer. Né? Como você ficou ontem depois que acabou? Meu Deus, faceira. O povo dizendo, nossa, deve estar acabada. Não tava mesmo. Mas a energia interna era do tipo, caramba, Quantas vidas você mudou, contribuiu, aquele nenenzinho ali. Coisa mais linda. Ai, meu Deus Baby do céu. potência já, desde o início. E também essa mãe que trouxe um baby potência pra cá. Meu Porque Deus. nós recebemos algumas mães que dizem, cara, como que eu faço? Eu recebi hoje uma pergunta no Instagram que dizia assim, Carol, parece que quando eu coloco o foco em uma área da minha vida, as outras áreas de uma empresária, as outras áreas estão perecendo. Eu vejo lá minhas filhas, como é que faz? O que você me diz? Do que eu faço para ter essa plenitude, para de fato. Mas acho que a Poli já muito bem respondeu, você já muito bem respondeu. Que é esses altos e baixos, você entender que são vários pratinhos e qual pratinho que você vai dar mais atenção naquele momento. E é um momento. Exato. Você falou uma coisa no Eleve-se que foi o seguinte, eu estou, eu não sou. Não é isso? Foi. Fala um pouquinho disso daí. Não, acho que não fui eu. Não? Eu lembro do eu estou. Foi você que falou, mano. Foi eu? Eu já não sei mais, é porque a gente é tudo igual já. Né? Então, eu estou numa fase desafiadora. Exato. Eu não sou essa fase desafiadora. Eu estou no momento... Disciplinada. Eu estou no momento de tristeza. Eu tô me sentindo triste mesmo. Aceitar isso também é o primeiro passo para você sair. Primeiro passo para você sair disso. E depois, mas eu sou grata. Você não é, você está. É um momento, né? E falando sobre filho, né? Eu tenho 2, né? Que perderam o pai. Entendeu? Tipo, já dá drop the mic, perderam o pai. Entendeu? Com 12 e 7. E as pessoas têm um hábito, né? É cultural até, né, Carol? De vitimizar. Nossa, seus filhos agora. Caramba, né? Não tem mais pai. Assim, mas tem uma mãe foda pra caralho. E um pai que deixou um legado. Uau. E como é que foi esse processo de luto, Poli? Porque muita gente deve ter curiosidade de ver, de te ver hoje, guiando as empresas, indo pra frente, mas que conhece a tua história, junto com o CIDS, a construção da Marroquina. E quando eles foram, como é que foi esse processo? Porque, assim como eu dou exemplo, e eu dei esse exemplo no Eleve-se, do meu cliente que disse hoje eu não sou rico, Carol, sabe por quê? Porque lá em 1990 e tanto, o Collor pegou toda a minha grana, aquilo acabou comigo e desde então eu não consegui mais me reconstruir. Ele também passou por um processo de luto com a questão financeira dele, mas, sei lá, 30 anos depois, ele tá nesse processo de luto ainda. E quando a galera olha pra você, Poli.felicidade, né? Toda feliz, faceira da vida. Como é que foi esse processo de luto, em especial um mentor, não só seu marido, mas um mentor, o fundador, junto com você da Cera Marroquina, e continuar seguindo em frente, continuar caminhando em frente, que muita gente, e todos nós vamos receber porrada na vida, a gente vai cair e vai precisar levantar. Mas quando a gente fala de uma queda a partir de um falecimento, a partir de alguém que se foi, alguém amado que se foi, eu acredito que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Meu, até me arrepia, assim, Carol, a gente volta no ponto conhecimento e manter sempre vozes na sua cabeça. Se a sua não tá te ajudando, minha filha, arruma uma. E que bom que você tá ouvindo esse podcast. Isso. E continua, ouve todo dia. Ouve de novo. Né? Se inspira todo dia, coloca vozes novas na cabeça todo dia. Pense em riqueza. Napoleão Hill. Sim. Eu falo que eu tenho alguns livros de cabeceira, tá? E naquela fase da minha vida era Pense em Riqueza. Página 84. Quando o Cid estava perdendo as forças... Será que leu poucas vezes o livro? Sabe a página. Eu te falo exatamente quantas vezes eu li. Eu li 50 vezes. Caraca! 50 vezes. E eu já dei 3 treinamentos com base em cada um dos capítulos. Que são 16. Sim. Tá? Fora a Lei do Triunfo, porque, na verdade, o Pense em Riqueza é uma diminuição da Lei do Triunfo. Da Lei do Triunfo eu li 5 vezes. Então, voltando. Aí... Porque assim, isso que as pessoas têm que entender. Eu já fiz isso. Eu já li esse livro uma vez. Você praticou alguma coisa? Então você não leu, minha amiga.
Ou é só teoria? E teoria serve pra quê? É obesidade mental. A galera que vai colocando input, mas não vai nada, não coloca em prática. Eu lembro que certa vez mas você já leu o Milagre da Manhã? Já li sim, beleza. E tá seguindo lá o salve do Milagre da Manhã? Não, então pera. Não adianta ler. É ler, praticar. Eu fico pensando, claro, o autor ler vai te inspirar, vai te ajudar, claro. Mas como você vai colocar isso em prática no teu dia a dia, né? Exato. E o Quem Pensa Enriquece, página 84. E aí eu tava ali naquele momento que eu tinha acabado de contar pros meus filhos. A gente não sabia quanto tempo ia demorar pra morte de fato acontecer. O último suspiro, eu sempre digo que é uma mentira, não é o último suspiro, foram 2 últimos suspiros. E eu até tive uma esperança assim, ele vai voltar. Ele vai voltar aí. E tipo, não voltou, né? E ele tava nos meus braços, assim mesmo, ele morreu nos meus braços. Mas aí tava na noite, né? Ele foi sedado no dia 6, ele faleceu no dia 7, 24 horas depois. Então, eu passei uma noite inteira, mais um dia inteiro. E ali na noitezinha, tudo anoitecendo, sabe quando o hospital vai se entristecendo? Entristecendo, silenciando. Se licenciando, e aí tava eu e ele ali, e meu livro. Porque eu não podia conversar com ele, ele tava sedado, né? E eu falei assim, e aí eu comecei a chorar, como um choro assim de... Eu sei que tá chegando a hora. Tá chegando. Eu falei assim, Deus, me manda um recado. Né? Eu só para as pessoas entenderem, eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Deus. Eu acredito que tem algo maior que nos guia. Então, eu sou muito espiritualizada. Conectada. Eu medito. Eu oro do meu jeito. Né? Isso para mim foi uma oração, né? Eu falei, Deus, eu entendo. Eu entendo que tudo tem uma causa. Eu entendo que tudo tem um porquê. Me mostra um caminho. Me mostra o porquê. Me mostra que eu não tô sozinha. Sabe? Sim. Porque era assim como eu tava me sentindo, Carol. Porque era 2 filhos, 10 empresas naquela época, 150 funcionários e 34 anos. Eu falei, eu tô preparada? Foi a pergunta que veio na minha cabeça. Eu tô preparada? E aí eu tive assim, sabe aquela vozinha assim? Abre uma página do livro. Eu abri. E no que eu abri, sabe quando termina tudo, só fica assim, uma frase e só tipo um branco assim, tá, deve ser essa frase aqui, né? E aí a frase era assim, toda a desgraça, ele usa realmente essa palavra, toda desgraça que acontece na sua vida, ela vem em bênção maior, 10 vezes maior. Basta que você aceite o processo. Caramba. Aí eu olhei pro CITES, olhei pro céu e falei, cara, eu vou aceitar o processo, eu vou esperar o meu 10 vezes melhor. Eu vou! E aí tem uma outra coisa que eu me apego muito, que é o seguinte, a fé e o medo, ela é 2 lados de uma mesma moeda. O medo é quando você olha o futuro com medo do que vai acontecer. E a fé, e você não sabe o que vai acontecer. Sim. Né? Mas você olha com medo. E a fé é quando você olha o futuro, sem saber o que vai acontecer, mas desejando que tudo dê certo. Eu me apeguei na fé. Porque estava escrito lá, pra mim foi um recado de Deus. Tem gente que fala assim, Poliana, coincidência. Deucidência. Sim. Ah? É uma deucidência. Deucidência. Eu pedi, eu abri o negócio, falou que é 10 vezes maior. Eu vou esperar esse negócio. E acreditar, né? Eu vou acreditar. Eu podia acreditar que seria uma merda, eu podia acreditar que seria o meu fim. Ou eu podia acreditar que seria o começo da minha jornada. Sim. Porque ele foi meu mentor até ali. E tá sendo, Carol. Não. Me fudi um monte já, né? Assim, não é meu jeitão aqui. Mas, cara, tá sendo lindo. Sim. Tá sendo esse processo, né, do 10 vezes melhor. Mas a partir disso, Poli, como é que foi esse reerguer, né? Porque eu sempre fico pensando... Você falou 2 filhos, 10 empresas, 150 funcionários e passando por esse momento. E o dia seguinte, e a semana seguinte, e o mês seguinte... Porque muitas vezes a gente se prende no que tá aqui dentro, né? Nas amarras e aí? Com essa galera toda. Olhando pra você assim, exato. E agora? E agora? Uhum. Bom, de novo, todo o meu recurso interno, né? Todas as minhas 21 vezes no Tony Robbins. Tamo junto. Que a gente já, né? Quantas vezes, né? E o que você tá fazendo lá de novo? Assim, não é... Tudo que o Tony fala é repetido. Quem tá indo de frente sou eu.
Eu escuto diferente, eu entendo diferente. Sim, não se entra no mesmo rio 2 vezes, né? Nunca é igual. Nunca é, né? E até porque você tem que se permitir que seja assim, né? É uma decisão que você toma antes de ir. Pode né? depois interromper. Sabe a primeira vez que eu fui pro Tony? Primeiro UPW lá em San José, Califórnia, 2016. Você tava lá como com parte o Cid. Exatamente, com o Cid. Foi onde a gente se conheceu. E ali eu queria treinar meu inglês, né? Eu tava ali com a galera do Brasil, mas eu queria treinar meu inglês. E eu fui fazer uma dupla com uma americana. E eu fiz a dupla com ela. E aí eu quis puxar assunto, né? Falei, olha, que bacana. Ela perguntou, você tá gostando do evento? Eu falei, eu tô adorando o evento, é minha primeira vez aqui. Aí eu perguntei pra ela, e você, é a sua primeira vez aqui? E ela disse assim, esse é o meu evento número 23 só do UPW com o Tony Robbins. Eu estive 23 vezes aqui. E a minha pergunta na hora foi, ué, 23 vezes no mesmo evento? Você é burra desse tanto? E aí eu me tornei burra desse tanto. Eu também. Eu falei, 23 vezes Me falaram isso, você é burra desse tanto? Caraca. E eu falei, mas por que você voltou 23 vezes? E ela falou assim, porque toda vez que eu venho, eu sou diferente. Então era uma senhora, ela fazia 23 anos, ela ia uma vez por ano. Que lindo. 23 anos. Então ela ia lá, se reabastecia, programava um ano dela de metas, um ano depois ela ia de novo, e um ano depois ela ia de novo. Tô toda Cresceu arrepiada. exponencialmente. Então quando a galera me fala, mas você vai investir de novo em treinamento? Eu vou porque Cara, é um crescimento não tem como. exponencial. Ontem você falou uma coisa muito legal pra mim, que é assim, ó, tudo que você deseja na sua vida, se você ainda não tem, é porque você não sabe. A porta do saber tá ali. A porta do conhecimento tá ali. É conhecer e aplicar. É trazer... Cara, e não é fato. Pensa só, tudo... Por exemplo, quanto tempo você estava planejando fazer podcast? Ah, faz mais de ano já. Sonhando mais de 2 já, anos. namorando isso daí. E a galera diz, faz um podcast. E você, como, cara? Falta conhecimento. Tudo que você ainda não tem um conhecimento que precisa ser adquirido. Exato. Uma habilidade nova, né? E ou você pode adquirir essa habilidade, ou você pode trazer pessoas que te ajudam Era nessa outra habilidade. coisa que a gente tá falando. Meu, imagina eles fazendo isso aqui sozinha. Montar esses microfones, tudo, essas câmeras todas, essa galera... Quantos vídeos de YouTube pra montar só aquele negocinho ali? Só aquele ali, ó, tutoriais, milhares de tutoriais. Então, se você ainda não sabe, vou saber. Qual o custo de aprender? Se o custo de aprender por você mesmo vai ser maior do que o custo de contratar alguém pra fazer, você precisa colocar isso na mesa também. Total. Mas tem alguém que tem o conhecimento que você não sabe e que pode te ajudar, ou então você vai atrás desse conhecimento e faz a tua virada de jogo. Então, quando ela me disse essas 23 vezes, naquele momento eu falei, caramba, é real, eu quero isso também. E ali começou a minha jornada aí, junto com a tua. Aí você foi umas 20 e tantas, eu devo ter ido umas 15. Eu acho que eu foi não mais... contei Não, porque eu parei e você continuou. Eu cansei e você continuou. Eu falei assim, nossa, Carol, não conta mais, Carol. Você continua. Acho que você já... Se você não tá mesmo, você já bateu. Vou contar. Se Você terminar já aqui bateu. o podcast, eu conto. Eu acho que você bateu. Eu acho. Bom, e aí começou uma nova jornada. E o grande ponto que ficou pra mim, eu lembro de me... Eu falo que a gente tem que ser... Eu falo que existe 2 tipos de pensamento. O que te ajuda e o que te atrapalha. O diabinho e o anjinho. Sim. Né? Dá o mesmo trabalho. Só que um te ajuda e o outro te entristece, né? Eu me dei um tempo pra chorar todo dia, né? Então, eu chorava 10 minutos por dia no meu banho, né? E era isso. Então, eu falava, e o resto do dia, a gente criou um legado. Então, eu tinha um propósito. Sim. Nosso propósito era levar mais riqueza para a área da beleza, porque a área da beleza é uma área muito linda, onde muitas pessoas, sem cultura como a gente, educacional mesmo, né? Não tem cultura básica, não tem educação básica, né? Nós foi, nós vai, gente que não sabe ler, né? Escrever. Então, assim, como que eu posso levar riqueza para essa área que é tão desassistida? Né? Assim, eu tinha manicures que dependia do Bolsa Família. Muita gente, Bolsa Família, não sei o que. Eu falo, gente, daí vocês acham... é muito fácil você estar sentada numa mesinha dessa daqui criticando o Bolsa Família. Sim. Não, gente, independente do governo, tá? Que eu sou igual com religião também, tá? É só um nome que a gente tá colocando aqui, né? Mas vamos falar... Enfim, porque, cara, pra aquela pessoa... Pra quem não conhece essa realidade, né? Exato. É fundamental. E a gente tava lá, se a gente não tivesse mudado o nosso jogo através do conhecimento, a gente seria um deles que precisaria dos assistencialismo. Sim. Infelizmente. É uma realidade muito forte. Só que a gente decidiu o seguinte, e se a gente não depender do governo? Virou nossa missão de vida. Entendeu? Vamos mudar. E quando o Cid faleceu, eu falei, cara, eu tenho algo a zelar. Ele se foi, mas ele deixou eu.
né? Então a gente tinha um compromisso com isso, né? Então isso me levantava todo dia. E eu tinha um outro compromisso, primeiro lugar comigo mesmo, né? Eu falo, cara, não é porque... não pode ser que porque eu perdi algo, eu perdi tudo. Não pode ser a resposta. Não tá certo. Não, senão não tem lógica. Se a gente vai... E eu vi o caixão dele ali. Ele foi sozinho. Ele não levou nada. Né? Nada. Ele levou um coraçãozinho que a Sofia colocou na hora que ele tava partindo. Que ela desenhou. Né? Foi a única coisa que ele levou. Mas o fato é... Então, assim, o fato dele estar indo não pode ser meu fim. E será que vai ser o fim dele? E se eu continuar o legado lindamente? Sim. E isso me guiava. E a minha voz, né, interna, tinha os dois. Mas você tá cansada, mas você merece. As pessoas... Carol, eu recebi muita crítica. Muita. Porque, assim, ao invés de parar, eu fiz mais. Eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, fazendo uma roquina 10x. Que era o quê? Eu ia, fazia eventos, tipo, o Eleve-se pra área da beleza, para profissionais da área da beleza, entregando um conteúdo incrível. E comecei a viajar o Brasil. O povo assim, você tá abandonando os seus filhos. Eu tô mostrando pra eles como é que faz quando as coisas ficam difíceis. Em alguns lugares eles iam comigo. Um mês depois eu tava na onde, Carol? Tava conta. aqui. Veio aqui lá com os fundadores, lá no Onde nós fomos primeiro? A gente foi pra um curso juntas em São Paulo. Um curso juntas em São Paulo. De finanças. Exato, exatamente. Que foi uma bosta. Que foi uma bosta, inclusive. E aí no domingo, de manhã, E quem que tava comigo? Tava a galera, teus filhos. Meus filhos, irmã, meus sobrinhos, todo mundo comigo. Seus sobrinhos. E aí então, como o curso tava uma bosta, domingo cedo nós voltamos embora. Um mês o Cid tinha falecido. Sim, pegamos o carro e viemos pra Curitiba. E você veio aqui, participou lindamente lá da turma 1. Eu tava acabando de começar Potencial Pleno. Você veio e me ajudou muito com a turma também. Porque precisou esse movimento, né? E depois a gente foi pra Floripa. Exatamente. Nadar lá nas praias. No frio. Tava um frio da porra. E, cara, que lindo. Sim. Né? E as pessoas... E aí eu comecei a virar a inspiração das pessoas. Mas muita gente da turma do vitimismo, né? Tipo, uma hora vai bater esse luto aí. Aí quem disse que não tinha? Sim. Só que eu decidi quanto tempo do meu dia. A galera não vê o bastidor, né? Não vê você chorando no banho, não vê, só vê o que... E o durante, eu vi ele morrendo. Sim. Por 5 meses. Dia após dia. Vocês acompanharam esse processo. Sim. Né? Não é que ele morreu no dia 7 de abril de 2018. Ele veio morrendo antes. Sabe que tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que é assim, when in trouble, double. Que foi exatamente o que você fez. Que significa assim, ó, quando você tá passando por um desafio, quando você tá passando por um problema, dobre. Dobre a sua energia em dedicação, dobre a sua atenção, dobre o teu movimento, porque as coisas vão caminhar. Foi uma frase que eu usei muito no início da pandemia para os meus clientes. Nós estamos todos passando por um desafio. Então agora você vai dobrar teu engajamento com os teus clientes, você vai dobrar a atenção com eles, você vai dobrar o seu cliente, vai colocar pessoas e marca, primeiro as pessoas, depois a sua marca, e vai colocar o dobro de energia aí. Sim. Que eu percebo que foi exatamente isso que você fez. Passando por uma tribulação, por um desafio, problema, trouble, você dobrou a sua energia naquilo que realmente ia fazer com que você continuasse caminhando em frente. Vou te contar um caso muito engraçado. Se faleceu, a gente não era casado oficialmente, né? Nós morávamos juntos. Jeitinho brasileiro e tal, né? E aí, ele morreu, ele não tinha família, porque os filhos eram adotados. Olha, eu não sabia. Não? Nossa senhora, Meu Deus! Ele era adotado e tal, né? Ele foi adotado pelos tios, a mãe faleceu no parto do irmão. Foi um negócio bem triste, assim. Ele teve uma vida muito triste, muito dura. E a família foi a família que ele construiu. Então ele só tinha os filhos. E ele queria ser cremado, né? E aí veio a notícia, tipo assim, a gente foi lá, fizemos a cerimônia da cremação e tal. E aí veio uma intimação no dia seguinte. Eu falei assim, a gente dá tempo de chorar, né? Sim, veio uma intimação, chegou meu advogado e falou assim, olha, você precisa... Ele não pode ser cremado. Ele vai ter que ser enterrado. Eu falei, não, vai ser enterrado. Ele pediu pra ser cremado. Meu Deus do céu. Aí disse, não, mas você não tem direito pra isso. Porque você pode estar, né, aquela coisa, né, judicial, não sei o quê, pode ser que eu tá escondendo, porque agora ele é rico e pá, né? Eu falei assim, tá, o que a gente tem que fazer? E meu advogado... E eu tava prestes pra ir pra clínica,
né? Onde eu conheci a Thalita, né? Incrível, uma doutora maravilhosa, e ela que nos ajudou em todo esse processo. Eu tava indo pra clínica da professora dela na época e me tratar. Eu tava indo me tratar, porque eu precisava me cuidar. E esse é um grande ponto, a gente se esquece da gente, né? Sim. E aí meu advogado falou assim, você não pode sair da cidade. Caramba. O seu marido está lá com o corpo dele para ser cremado. Eu falei, o que eu posso fazer para mudar a situação? Ele falou, nada. Eu falei, então eu estou pegando o meu carro, os meus filhos e eu vou. E eu falei, a única pessoa que podia me impedir está lá esperando para ser cremado. E eu tive que pegar essa força, sabe, Carol? De verdade, assim, sabe? Resumindo a história, ele foi cremado quase um mês depois. Caramba. E eu convivendo com aquilo, né? Cara, e aí, quase um mês depois, eu já tava em Curitiba, eu já tava em Florianópolis. O corpo dele tava lá ainda. Dobro de energia. E eu precisei. Imagina se eu ficasse o tempo inteiro que ele tá aqui ainda, ele não tava mais, não era verdade. Eu precisava fazer as coisas andar, eu tinha que pagar minhas contas. Né? E olha, o tanto que a gente gastava pra sobrevida dele, né? Então, assim, cara, nessa hora você tem que trazer um pouco da lógica, né? Também. Então, precisou enfrentar essa burocracia logo depois. 2 dias depois. 2 dias depois. Literalmente. Foi. E enfrentar meu advogado, dizendo que eu não podia sair da cidade. Eu falei, não, eu tô indo. Eu preciso de me cuidar, eu preciso de me tratar, né? É medicina integrativa, você sabe, né? Toda essa coisa linda e tal. Sim. Teremos aqui, nesse podcast, falaremos sobre medicina integrativa. Precisa. Tratei as crianças. E eu falei, agora a gente tá pronto pra enfrentar o que virá. E aí, o que veio depois? Enfrentou esse primeiro desafio, e aí você veio continuou caminhando em frente. Decidi. Voltando um pouquinho antes, eu pedi pro Cids, ainda quando ele não tava nem doente, aparentemente doente, falei, Cids, eu com meu inglês menos 5, falei, vamos pros Estados Unidos fazer o intercâmbio em família. Eu, você e as crianças, né, em dezembro. E aí, a gente fica lá, tal, pra eu treinar meu inglês. Ele falou, não, a gente não tem tempo, não tem dinheiro. Poucos meses depois, a gente gastou o tempo que ele falou que a gente não tinha e o dinheiro que ele também falou que a gente não tinha na doença. Então, é uma coisa que ficou muito forte pra mim, né? Só que quando ele morreu, cara, eu falei assim, eu posso sentar e esperar o mundo acontecer. Ou eu posso fazer o meu mundo acontecer. Qual é o meu maior sonho? Cara, deixa eu te contar uma coisa, foi muito louco. No dia seguinte, eu acordei de manhã assim e falei, eu não tenho ninguém pra me impedir de fazer nada. Assim, eu sei que vai parecer meio duro pra quem ouvir isso, mas eu me casei com 18 anos, tá? Então, antes minha mãe mandava no meu nariz, depois, né, o Cids era 32 anos e meio mais velho que eu, então, assim, ele mandava no meu nariz mesmo, publicamente, né? Então, você não era dona do seu nariz? Eu não era dona do meu nariz. Nunca tinha sido dona do seu nariz? Nunca na vida. E com o Cids era ainda pior, né? Porque ele tinha razão, então, assim, era complicado brigar contra, né? Mas aquela segunda-feira, que foi numa segunda, né? Sem ele, eu senti a primeira vez a sensação de liberdade. Eu me senti muito culpada. Claro. Por sentir aquilo, né? Eu até me emociono porque eu nunca falei isso pra ninguém. E eu falei, como é bom sentir isso. E aí, Carol, eu falei, e aí como é bom ter o conhecimento também. Né? Porque, eu já tinha ido, peguei aquele meu negócio do Tony que a gente faz no último dia do DWD, né? Sim. E tal, a integração. E falei assim, quais são meus sonhos? Eu tinha esquecido. E aí tava lá, viajar pelo mundo com meus filhos, né? Morar nos Estados Unidos. E eu comecei a pensar nisso. Passado um pouquinho de tempo, mais, né? Eu tô falando aí de 3 meses, mais ou menos, tal, 4 meses. Eu fui mais uma vez no Business Mastery em Las Vegas, tal. E aquilo me fortaleceu ainda mais. Eu quero morar nos Estados Unidos. Cara, isso foi em agosto de 2018. Em dezembro de 2018 ainda, eu levei minha família inteira para passar férias na Califórnia. Sim. Meus filhos, meus sobrinhos, minha irmã, todo mundo, né? Fomos lá, passamos o Natal, passamos o Ano Novo, foi lindo. Cara, primeira vez que meus filhos tinham viajado internacionalmente, eu começar a colocar coisa positiva aqui pra eles acharem que tá tudo bem também, né? Assim, alegria mesmo, né? Tipo, não é que a gente perdeu tudo, a gente ganha coisas também. Sempre tem algo bom, Carol. Nunca é só ruim. Nunca, por mais...
aconteceu um desastre. Tem algo bom ali. Se você olhar com os olhos de Deus. Sim. Né? E eu comecei a fazer isso. Em setembro de 2019, então o Cito morreu em 2018, em setembro de 2019 nós estávamos morando em Los Angeles. Eu, meus filhos e tudo. Então, e eu abri a minha primeira empresa nos Estados Unidos em abril de 2019. Um ano depois. Um ano depois. Então, ele morreu em 2018. Um ano depois eu já tinha aberto minha empresa em 2019, por isso eu decidi mudar para os Estados Unidos. Né? E aí teve um americaninho no meio, tal. E aí... Mas o que me impulsionou foi, eu vou fazer minha história internacionalmente agora. Então, um ano depois, eu já tinha aberto minha empresa nos Estados Unidos. Aqui é muito engraçado que eu vou me lembrando dos nossos papos anteriores, né? De quando eu te conheci, a gente foi no DWD juntas no mês seguinte, depois do UPW. E nós estávamos na praia, né? Lá em Boca Raton. E a gente estava na praia, nós duas batendo um papo, e você falou assim, Carol, e até maio eu vou estar morando aqui nos Estados Unidos. Até maio eu tenho muita certeza que eu vou estar morando aqui nos Estados Unidos, isso era 2016 para 2017, porque eu quero muito aprender inglês. Você tinha acabado de ser leadership, participar como líder no Leadership Academy, e deu seus pulos lá com o seu inglês. Então, não, eu preciso do inglês fluente, eu quero muito, eu vou vir morar para os Estados Unidos. Foi quando você trouxe essa ideia, então conecta com... Poxa, vamos morar nos Estados Unidos? Não tem tempo, mas vamos lá. E quando você realiza o sonho, passa o tempo e agora tá ali, tá aí. Morou nos Estados Unidos, as crianças falam inglês fluentemente, viajou à Europa com seus filhos. Viajei, moramos na Irlanda, moramos 3 meses na Irlanda, moramos 6 meses na Itália, somos italianos, né? Cara, assim, você não tá entendendo. Tem hora que eu começo a dizer, eu preciso criar um journal, né? O que eu fiz? Legal, e as empresas... rodando lindamente no Brasil. Nada mudou. Nada mudou de lugar. Nada mudou de lugar. Mas assim, ó, a galera que tá operando o seu negócio, donos de negócio, aliás, os operadores de negócio estão se pensando agora, como que ela foi morar nos Estados Unidos tendo uma empresa de 150 funcionários no Brasil? Como que ela morou na Europa, 3 meses na Irlanda, 6 meses na Itália, com a operação rodando aqui? E a empresa dos Estados Unidos, que já estava aberta também? Já estava aberta a empresa dos Estados Unidos, captando clientes. Me conta um pouquinho, porque a galera... Eu recebo muito, Poli, do povo dizer assim, não tem como sair da empresa. Não tenho como sair da empresa. Ontem mesmo, durante o Eleves, tinha um rapaz que falou assim, não sei se eu faço o Potencialize ou não sei se eu faço a faculdade do dono, porque você sabe, a minha empresa, ela tem alguns desafios diferentes por conta de demanda, e a nossa demanda maior é agora setembro a dezembro. E aí eu perguntei pra ele, você não tem 2 dias? Potencialize são 2 dias no mês, você não tem 2 dias no mês? Ele, mas é difícil sair da empresa, como é que eu vou sair e tal. Isso prova o tanto que você precisa da faculdade do dono. Exatamente. O quanto que a faculdade do dono vai trazer pra ele ali. Mas eu perguntei pra ele, a gente não conseguiu conversar mais depois. Inclusive, se você tá assistindo esse podcast, é você que eu tô falando. Né? O ponto aqui é, como sair da empresa? Como é que vocês fizeram essa jornada? Porque, claro, que no meio do caminho teve essa porrada, essa pancada, mas eu já sei também que você já não estava mais na operação do negócio, né? Como é que foi essa transição? De sair lá da depiladora, a primeira depiladora... Manicure, né? Manicure, primeira depiladora, ter feito a cera marroquina, criado esse sistema, e aí então poder dizer tranquilamente, eu vou pra Europa, eu vou com meus filhos pros Estados Unidos e o teu business continuar rodando aqui, né? O teu negócio continuar rodando aqui. Como é que foi esse ponto? Que algumas pessoas acham que é mágica, né? Sim. Mas qual que é a mágica também? Mas eu vou falar uma coisa assim, né? Até caiu um clique aqui na minha cabeça agora, foi incrível isso, porque é o seguinte, e eu vou falar, imagina que eu não tivesse saído da operação antes, tá? E o Cito ficou doente. Eu sempre digo, você vai por bem ou você vai por mal. Você vai encontrar um caminho pela dor e pelo amor. Certo? E aí você decide qual dos dois você vai querer. Porque muita gente, Carol, vira assim e fala assim, eu não tenho tempo. O Cits falou pra mim, a gente não tem tempo, não tem dinheiro. E de repente estávamos nós usando todo o nosso recurso financeiro e de tempo pra doença, pro câncer. Né? E você que tá aí assistindo, você vai encontrar um espaço de tempo na sua agenda se seu filho for parar no hospital. Você vai descobrir... For, né? Vai descobrir que tem dinheiro também. Você vai descobrir que tem dinheiro. E assim, que triste. Sabe por que você não tá se movendo? A maioria das pessoas, porque tá tudo lindo. Porque quando dói, cara, você encontra um caminho. E aí lindo, porque... E aí não é castigo. É Deus ajudando você a criar trilha pro resto que vai vir. Porque às vezes não tem um caminho mesmo, você vai criar um. Já abrir, né? Mas o grande ponto, assim, que essa pergunta sua é muito linda, muito maravilhosa, e vai ajudar muita gente a entender isso do jeito que eu vou falar aqui agora, porque é como eu penso nos meus negócios, tá? Que é o seguinte,
Imagina que eu tô montando não uma operação, eu tô montando 20 operações. Eu não sou 20 pessoas, tá? Então eu preciso de montar uma operação que trabalhe sem a minha presença física. A minha presença mental vai estar sempre lá. A minha estratégia, ela vai estar sempre lá, tá? Então vamos dizer que você tem um negócio, eu não sei que negócio você tem, mas você não quer montar um, você quer montar 20. Como você faria para montar 20? Quando você pensa em um só, você vai pensar desse tamanhozinho aqui, ó. Tamanho do cocô do cavalo do mosquito do cavalo do bandido, entendeu? Nada. Bostinha. Mas quando você triplica isso e você já pensa nessa operação, eu tenho um só. Tem um salãozinho só. Vamos falar salãozinho só. Tem um salãozinho só. E se fosse 20? Se eu estivesse montando 20 agora? Como eu iria montar essa operação para ela ser replicável, para ela ser aprendida rápido, né? Ensinável, né? Como eu faria isso? Quando você coloca a sua mente para trabalhar em exponência, né, muito maior, você expandindo isso, cara, vem soluções que você nunca imaginou. E a outra pergunta que eu sempre me fazia, eu sou muito dessa pergunta, eu falo, cara, não é possível que todo mundo que tem empresa tem que trabalhar que nem um burro de carga, que nem eu trabalho. Tá ouvindo o burro de carga? Não é porque assim, meu, é cansativo mesmo. E assim, ó, é engraçado. Então você não trabalha assim, trabalho muito mais do que antes. Mas eu viajo muito mais que antes. Aí eu brinco, eu dou muito mais que antes também. Né? Eu sou muito mais feliz que antes também. Mas o grande ponto é, quando eu penso nessa operação em exponencial muito maior do que ela é hoje única, só com eu fazendo tudo, eu consigo criar situações que me ajudam a manter isso crescendo, né? E outra coisa que nos ensinou muito, a pandemia. Todo mundo trabalhando de casa. Sua empresa morreu, Carol? Não. A minha cresceu. A minha também cresceu. Né? Meu, aí todo mundo xingando a pandemia. Gente, anota os aprendizados que daqui a pouco isso vai pro memorial. Vai pro esquecimento. Quanto aprendizado lindo ali. Então dá para gerenciar de longe, sim. Dá para fazer de longe, sim. Desde que você tenha processos nos lugares. Ah, que processos são esses? Aí é com a titia Carol. Pessoas e processos. Não tem para onde fugir. Não tem como. Eu lembro que quando andando um pouquinho mais para frente, né? Quando você decidiu, por exemplo, que a sua irmã seria a CEO da Marroquina, para que você pudesse... Para quem não, desde agora a gente entende, tá? Nós vamos buscar qual que é o conceito. Conceito de chairman, no caso chairwoman, e CEO. Né? A pessoa que define a estratégia, qual chairman ou chairwoman. No caso da Poliana, porque mulher, homem, mulher, as palavras vêm tudo do inglês, mas é assim, ó. A pessoa que vai dominar a cadeira. Aquela que vai desenhar a estratégia, para qual caminho vai, para qual caminho a empresa vai, qual que é a nossa visão. O que a gente precisa para isso? Normalmente a cara da empresa. Normalmente a cara da empresa. Quem tem essa cara da empresa, né? O influenciador da empresa. E aí nós temos o CEO, que o nome diz é Chief Executive Officer. O cara que vai executar, a mulher que vai executar o plano. Então o plano foi desenhado, é a pessoa que vai executar o plano. Eu lembro exatamente do dia que você tomou essa decisão, porque você me perguntou assim, você falou assim, Carol, eu acredito que a gente vai precisar fazer um trabalho juntas, né? A Nath vai assumir essa parte, mas nós somos irmãs. E se eu digo alguma coisa pra ela, é implicância, porque a gente já se conhece há muito tempo. Aí vem você, se você diz, é direcionamento. E até hoje eu uso os meus clientes, né? Por que é tão importante você sair da sua empresa para pensar na sua empresa? Porque muitas vezes quem tá ali dentro, você pode ouvir com uma certa implicancinha, o feedback que vem e tal. Mas quando é alguém de fora, pô, esse cara me direcionou. E outras vezes eu ouço sócios dizendo assim, pô, mas eu falo isso pro meu sócio faz 10 anos, ele não faz. Aí veio uma aula aqui, você falou para ele, agora ele diz, a Carol me disse. Tudo muda. Porque a convivência gera isso, né? E quando você tomou essa decisão de trazer alguém da família, muitas empresas familiares, eu tenho muitos clientes aqui de empresa familiar, nós somos aqui uma empresa familiar. E quais são os desafios? O que você vê dentro? Quando você começou a entender, poxa, não vou ficar dentro da empresa. Tanto que você nem mesa tem lá, né? Tenho mesa, não tenho nada lá. Eu vou criar esse negócio que você criou aqui, ó, que eu vou copiar tudinho, que eu já falei, que eu sou dessa daí. Eu falo, eu já copio, já... Benchmark. No brasileirado é copiar. Inspirar. Se inspirar. Nem mesa você tem lá. Nem mesa. Na sua empresa. E como é que foi essa questão dessa transição de, poxa,
eu vou na parte estratégica, vem você para execução. E como liderar também, né, em família. Porque assim, eu sei que o teu irmão também trabalha, o Lucas também trabalha contigo. Sim. Como é que é essa questão E de pra não achar que eu trabalho em sou família? folgada, né? Que eu só viajo, né, Carol? Exatamente, tá sempre aí viajando. Meu, me dá... Ó, eu tô... Ai, não sei, eu tô chateada, tô cansada. Ai, eu vou pra Paris. E... Que vida difícil. E assim, só que assim, meus irmãos... E assim, gente, tudo tem estratégia. Porque aí meus irmãos vibram. Ela vai viajar, vai voltar com novas ideias. Aí eu falo, Aí eu volto com... Nossa, agora eu tenho que ter uma ideia nova. Jesus amado. Deus, manda uma inspiração. Bom... E vem a inspiração, né? Sempre vem, porque eu já vou com a carga pesada, né? Com a pressão em cima de mim já. Né? Eu só quero dar voltar um pouquinho, né? Que eu fiz isso com a Nathalie, com você, né? E quando o Eric entrou pra empresa, né? Ser meu parceiro nos Estados Unidos, que é meu atual marido, né? Eu fiz a mesma coisa. Falei, Carol, você pode ser o coach do Eric, por favor? Exatamente. Porque não adianta. Cara, isso foi lindo que você disse. Não tem como, porque se... Imagina, eu sou empresária, minha vida inteira eu fui empresária, né? Então, eu empreendo desde os 18 anos. Caramba, não vou contar minha idade. Tá bom, 38, quase 39. Então, assim, na verdade, eu empreendo desde os 17. E aí, cara, eu sei dos meus negócios. Aí, imagina toda hora eu aqui pro Arco, então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Cara, você se torna chata. Sim, não, eu só quero orgasmos. É só isso que eu quero desse homem. Eu quero orgasmos. A parte chata a Carol faz, né? E aí, e isso é libertador. E aí eu volto de novo, a mesma coisa quando eu falei do Cids, quando ele teve que se libertar do ego. Ele teve que se libertar do ego. Eu tive que me libertar do meu ego. Quando eu dei esse cargo pra Nathalie. Porque ninguém sabe o que chairman ou chairwoman é. Ninguém sabe o que a dona da cadeira é. Né? Tanto que quem tem relacionamento com a equipe é a Nathalie, não sou eu. Eu não sei quem tá lá. Eu não sei quem tá lá no salão. Eu não sei. Gente, tem vezes que eu passo 1 ano sem aparecer no meu salão. Eu não sei. Mas alguns pontos importantes, tá, Carol? Eu falo que a Nathalie é cria minha, você deve ter um monte de crias suas também, sim, né? E o que acontece? Essas pessoas, elas são chaves. Poliana, eu não tenho cria minha. Começa a criar agora. Hoje é o dia perfeito. Como que você cria isso? É a pessoa que está com você, mais próxima de você, que entende o coração da empresa. Entende o coração da empresa. Isso serve para empresa familiar, não familiar, mas para familiar ainda maior. Porque quando o problema acontecer, é como se você tivesse... Você tem um caderninho aqui? Não é aqui nessa sala, né? Na outra. Não, na outra. Um caderninho de condutas. Sim. Certo? E quando você tem essa pessoa é seu caderninho ambulante. Que vai dizer, ops, Poliana, não deixaria você fazer isso aqui, não. Inclusive, lá na empresa, a gente tem, na hora que você entra, assim, tem uma foto do Cids bem grandona, da Poliana, assim, pra lembrar eles. E essa empresa tem uma história. Essa empresa tem um porquê. Esse porquê ele tem que ser lembrado quando? Todo santo dia. Todo fucking day. Né? Ever fucking day. E isso precisa ser muito forte. E, Poliana, e como que eu faço pra fazer a minha irmã entender isso? Porque ela faz as coisas do jeito dela. Se ela tá fazendo as coisas do jeito dela, ou ele tá fazendo as coisas do jeito dele, porque você é uma péssima líder. Eu não tenho outra coisa pra te dizer. Sim. Aceita que dói mesmo, né? Se tá doendo, é pra você mesmo que eu tô falando. Por quê? A Grazi ainda falou isso ontem, né? No Eleve-se, né? Você tem que entender quem é o líder aqui. Sim. Eu tô falando ontem, né? A gente tá em junho, né? É porque ontem teve o Eleve-se, nosso evento presencial, foi aqui na nossa sala. Foi aqui na nossa sala. E nós falamos exatamente, nós respondemos essa pergunta no palco, que inclusive grande parte das pessoas estavam ali, vem de empresas familiares, que é, como eu falei, os meus clientes. E a Graci, que é minha sócia, minha irmã mais velha, ela pegou o microfone e falou, a gente precisa saber o nosso papel dentro da empresa. Então a Carol tem um papel. Eu tenho outro papel. O Diego, que é nosso sócio, tem outro papel. Os nossos colaboradores, cada um tem. E aí a doutora Thalita falou algo, fala essa. Não, vai você. Conta você. Só pra ela ficar cheia da bola. A doutora Thalita, da Medicina Integrativa, pica das galáxias, que, aliás, eu quero falar isso também. A professora dela, que é incrível, uma professora incrível, maravilhosa, tá 3 horas de distância de mim. Eu viajo 13 só pra tratar com a doutora Thalita. A bicha é fera, né? Meu Deus. Ela meu é Deus. Incrível. Bom. E arrebentou no palco, inclusive. Meu Deus. Eu falei hoje, não, que
por que ela não tá aí no mundo? Mas enfim. E aí ela falou o seguinte, né? E, cara, quando você entende isso, ninguém é melhor que ninguém nesses papéis, mas os papéis precisam ser claros. Se você é da finança, você é da finança. Se você é o operador, você é o operador. Nathalie é a minha operação. E vai ter coisa que ela vai virar pra mim e falar assim, Poli, a sua estratégia não vai rolar. Porque ela sabe lá da ponta como é que tá, né? Ela sabe. E esses dias mesmo, uma coisa interessante que aconteceu. Ó, vamos dobrar investimento do Facebook. Ela falou, não vai. Falei, por que não? Ela falou, porque a gente não tem time. Não vai ser um crescimento muito rápido e não dá tempo de treinar o time para receber essas ligações. Isso pra parte da indústria, tá? Pra vocês não ficar louco, não é o salão, tá? E, cara, ela tá na operação, ela sabe. Sim. Né? E eu vou ter que falar, então tá. Então o que a gente pode fazer para melhorar esse treinamento, então, para ser mais ágil, mais rápido, né? Então essa comunicação, mas cada um sabe seu papel. Mas a doutora Thalita falou algo que é extremamente importante. Por que se briga? Ego. Volta no ego. Sim. Ela falou a mesma coisa de você falar assim, o intestino, como que é? Vai fazer o trabalho do cérebro. Vai dar merda. E os órgãos, eles não se brigam, eles ficam dizendo, eu sou mais importante. Não, eu sou mais importante. Tira, vai lá, só a vesícula. Eu nem sei pra que a vesícula serve direito. Mas enfim, eu sei que é importante porque eu já quase perdi duas amigas com esse negócio de vesícula. Essa apêndice que mata o povo. O que esse negócio faz? Não sei, gente. Entendeu? Mas se ele der BO, o corpo todo sofre. Exato. Mas ele sabe pra que é aquele funcionamento daquele órgão específico. Né? O coração é fácil de saber, bombeia o sangue pro corpo inteiro, né? Mas o coração é incrível, é grandão, é lindo, maravilhoso. Tem o brain, o cérebro, né? Que tá ali comandando tudo. Eles são maravilhosos, mas eles não são nada sem os pequenininhos desse tamanhozinho assim, ó. Sim. Então acho que esse é o principal, viu, Carol? É os papéis bem definidos. Minha mãe, inclusive, trabalhava na empresa até pouco tempo atrás, ela ficou muito doente, eu aposentei ela, eu mesma aposentei, porque ela não tem idade para ser aposentada pelo INSS. Sim. Eu sou muito grata a ela mesmo por eu poder fazer isso por ela. E ela é muito engraçado, porque ela era subordinata à Nathalie, né? E aí minha mãe falava assim, ai, minha chefe tá me ligando. E era filha, né? Sim. E é isso, e ponto final. Papéis muito bem definidos, né? E o Cids, ele era muito um mestre nisso. Se era um mestre. Aí até comentar isso ontem, eu acabei esquecendo. Ele fazia a gente escrever. Escreve aqui. Qual que é o seu papel na empresa? Tipo, eu sou vice-presidente, né? Ele é o presidente, eu era a vice. Então tá, qual que são os papéis do vice-presidente? Não, então tá. Se isso acontecer, quem que manda? O presidente. E eu te escrevi de próprio punho. Sim. E ele guardava dentro de um cofre que a gente tinha na nossa sala, né? E aí quando a gente discutia por algo, ele não falava nada, não. Porque também quando ele falava, né? Ele pegava o papelzinho e falava assim, lê aqui, acho que você esqueceu. Pronto, acabou o assunto. É código de honra. Sim, é o que a gente chama aqui na P2 de contratos claros. Tá claro, o contrato tá claro, tá aqui, ó. Nessa cláusula aqui, quem faz o quê? E cada um tem o seu papel muito importante, né? Então é olhar para a empresa com essa clareza de que a empresa é um outro corpo. E a família é um corpo. E a empresa é outro corpo. E cada um tem o seu papel fundamental na família de um jeito e na empresa de outro jeito. Mas precisa também de alguém de fora, olhando com o olhar de fora para auxiliar, né? Eu sempre acho importantíssimo. Nós aqui a gente passa por consultoria, vira e mexe. Agora, inclusive, a gente tem uma consultoria. Por quê? Porque nós entendemos, precisa. A gente ensina isso? Ensina. Mas espera, vem alguém de fora olhar para mim. Meu Deus. Para me mostrar onde que pode ser ainda melhor. Você tá com uma consultoria agora, podcast, por exemplo. Pro podcast, por exemplo, para poder rodar isso aqui, a gente precisou fazer isso. E aí você tem que se largar do ego. Total. Eu posso montar? Dá para montar? Mas quantas horas, quanto tempo, quanta dor de cabeça, quanta coisa errada, pra quê? Né? Pra que se a gente pode fazer? Pra que fazer fácil? Não, mas ao contrário. Pra que fazer difícil se você pode fazer fácil? Exato. Mas eu brinco com os meus clientes assim, quando eles trazem um desafio. Gente, olha, tem jeito mais fácil fazer isso, mas pra que fazer fácil? Eu posso fazer difícil, né? Ego. Precisa se libertar disso para que a empresa possa crescer, né? Me conta um pouquinho, hoje, no teu dia a dia, como é que é a tua rotina de empresária? Porque alguns dos nós... Eu tenho uma cliente que falou assim, Carol, eu fiz o Potencialize, foi incrível, e eu entendi qual que era o meu real papel. Mas tem dias que eu me sinto inútil dentro da minha empresa. Porque tá tudo rodando, tá tudo muito bem, eu já tenho lá os meus gerentes, os meus coordenadores, os diretores. E aí eu faço o quê? Porque até pouquinho tempo atrás eu tava lá com a minha mão na massa com todo mundo.
E eu falei pra ela, olha, você pensa, né? Você entende que pensar é o trabalho mais bem pago do mundo? Deus. Pensar é o trabalho mais bem pago do mundo. 24 horas, tem hora pra parar também, né? Exatamente. Tem a botão no liga, desliga. Desliga, não tem. E se o trabalho braçal fosse o trabalho mais bem pago do mundo, a galera que tá da construção civil ou do porto estariam multimilionários. Mas pensar estrategicamente é o trabalho mais bem pago do mundo. Meu Deus. E aí quando ela falou, mas pensar é aquela coisa, né? Pensar, eu tô lá na minha sala, aí parece na que eu piscina. não tô fazendo nada. Tô na na piscina, eu tô na Europa, e aí o povo vai achar assim que eu não tô trabalhando, mas eu tô o tempo todo. O povo vai achar que, né? E a gente começou a trilhar esse caminho. Mas é sempre uma curiosidade da grande maioria dos meus clientes. O que um empresário que já tem a sua empresa rodando, um sistema rodando, faz no seu dia a dia? É reunião, é alinhamento? Como é que é a tua rotina aí de empresário? Tem uma coisa engraçada, né? Que nem alinhamento eu não faço mais, né? Quem faz é a Nathalie. Sim. E aí ela me traz os resultados. E nosso alinhamento é na hora do café da manhã. A gente vai pra uma padaria. Porque eu não faço reunião em casa, eu não vou pro escritório. Eu sou chata. Eu gosto de me divertir enquanto eu faço as coisas. E eu tenho uma padaria que eu amo. Então, assim, eu vou pra padaria. Eu disse, Nathalie, eu tô na padaria te esperando. Ela vem com os números, tá? A gente conversa, a gente, né? E com o meu financeiro. Meu financeiro é toda semana. Mas assim, ó. Com a Nathalie, eu vou dizer, ai, daqui a pouco. Porque eu sei que ela tá ali, né? E eu olho, eu entro, eu posso entrar no meu computador e ver o que tá rolando, entendeu? Mas, ô, Carol, isso é muito lindo. Porque assim, ó, eu passei por esse processo e vou te confessar que eu ainda passo. Quando eu penso no Instagram, eu tenho tanta coisa pra compartilhar, né? Tanta parte de relacionamento, que é minha paixão, é meu projeto paixão, né? Falar de relacionamentos. Falar de relacionamentos. Eu amo, né? E assim, foi lindo. Gratidão por você ter me dado esse presente de falar sobre relacionamento no palco do Elex. E essa é a minha paixão mesmo, né? Eu tenho uma história linda de empreendedorismo, mas é o relacionamento que me faz brilhar os olhos. E aí, às vezes, eu não compartilho porque as pessoas esperam a Poliana empreendedora foda do caralho. E assim, até eu entender, e eu ainda tô nesse processo de que o fato de eu ser foda empreendedora incrível pra caramba, não significa que eu preciso estar no escritório trabalhando, ainda me bate. Sabe? Pra compartilhar. No meu dia a dia, eu quero que se dane, entendeu? Mas, cara, falar disso ainda pega. Porque parece que eu só tô brincando de casinha, meu. Parece que eu não tô levando minha empresa a sério. E eu sei que eu tô. Mas não é o que a sociedade prega. E eu vejo pessoas morrendo de trabalhar e eu falo assim, não, gente. Então, realmente, eu sou uma bosta. Porque eu não tô trabalhando nada. E não é verdade, né? Então, acho que a primeira coisa é essa coisa de olhar pra você. O quanto realmente você acha que você tá fazendo a sua empresa crescer e evoluir e indo pro próximo nível. Eu tenho metas pânicos na minha empresa. Bom, eu vou ser bilionária em 10 anos. Ponto. Agora, Poliana, como você vai fazer isso? Minha filha, calma, que eu vou descobrindo, eu vou te contando. Mas eu já... Tá lá. Sim. Isso vai exigir muito de mim. Mas do meu jeito, Carol. Por exemplo... Vou dar um exemplo, tá? Vou fazer live toda semana, toda segunda-feira às 10 da manhã. Pô, ele não pode ser às 8? Não. Não pode. Eu vou te falar o porquê que não pode. Porque eu vou levar meus filhos na escola, depois que eu voltar, eu vou na academia. Aí quando eu chegar, eu vou tomar café da manhã, eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, deixar ele lindo pra poder fazer minha live. Tem que ser às 10. Ótimo. Eu tomo minhas decisões. Do meu jeito. Tá? Eu faço uma live do caralho. Fiz a sua casa hoje. Inclusive, linda. Ouvi o pitch inteirinho. Você ouviu? Bem na hora que eu tava me arrumando também pra sair. Né? Então, assim, cara, olha, eu tava na sua casa. Né? E eu tô fazendo o meu papel do meu jeito. Né? Então, acho que essa coisa do se permitir... onde tá escrito... Eu quero provocar agora. Aonde tá escrito que pra você ser uma empresária foda pra caralho, ter uma empresa rica, milionária, funcionando, você tem que estar na operação 24 horas. Aonde tá? Você já leu alguma coisa escrita? Não. Eu li o contrário, inclusive. Né? E Tim Ferriss tem aquele livro lá, né? Trabalhe 4 horas por dia. Como que é? Por semana? Por semana. Meu, no dia, quando eu vi, eu era operadora no talo, não é? Eu falei assim, meu, esse cara aqui, cara, não é possível, ele é louco, ele vende droga. Pra trabalhar 4 horas por semana? Porque pra mim parecia impossível. Como parecia impossível a primeira vez que eu fiz meu primeiro R$1.000 no dia. Depois eu passei pra R$5.000 por dia. Que também parecia impossível. Não, impossível? Você tá de brincadeira com a minha cara. Quando a gente colocou a meta do salão ser milionário, a gente demorou 5 anos pra conseguir, né?
Milionário. Imagina, olha o cenário. 5 mil reais por mês era o que a gente ganhava. Pra você faturar 1 milhão por ano, você tem que faturar 83.300 por mês. Pensa. A minha cabecinha, que sabia como fazer 5, como ia fazer 83? Sim. Só que agora minha cabecinha tá do mesmo jeito, não mudou nada, pro bilhão. Porque agora eu tenho que fazer... Cara, quantos milhões por mês? Os 83 milhões por mês, não é isso? Sim, pra ser um bilionário? Puta que acabou de ter uma empresa bilionária. Então, veja só. Minha cabeça sabe ser milionária. Fiz várias empresas milionárias. Se começar uma empresa do zero, em um ano fazer ela ser milionária. Sim. E tem os patamares, né? Fazer 1 milhão é desafiador. Depois sair dos 10, cara. Que trampo que é sair daquelas porra daqueles 10. Você fica 10 anos nos 10. Milhões, sim, né? Que eu quero dizer. E agora tem o desafio do bi. Minha cabeça tá trabalhando 25 horas por dia. Com foco nisso. Com foco nisso. E eu vou descobrir um way. Eu vou descobrir um jeito de fazer, né? E eu acho que é se libertar dessa coisa do que a sociedade diz, o que você acredita. É crença. Sim, total. É total, crença. Quantas vezes eu ouvi, tem uma cliente nossa que diz assim, ó, eu quero muito fazer, eu gosto muito de fazer minha unha, tá com a unha sempre bem feita pra atender os meus clientes e tal, mas quando eu vou fazer a unha, eu digo para minhas colaboradoras que eu vou fazer uma reunião. Eu perguntei pra ela, mas daí você volta com a unha feita e ninguém desconfia? Ela, verdade, não tinha pensado nisso. Olha o ponto, né? Porque crença, se eu não tô dentro da empresa, eu não estou trabalhando, se eu não tô dentro da empresa, eu não tenho valor, se eu não tô dentro da empresa com a mão na massa, os meus colaboradores vão achar que... Agora, tudo depende também do timing, né? Do tempo da empresa. Nossa, isso é incrível. Aliás, foi muito engraçado, Carol, que teve um Potencialize que eu vim falar aqui, né? Que eu vim palestrar. Nunca é combinado, né? Vai lá falar. Mas é impressionante que você sempre vem quando eu tô dando aula. Não é? Você percebeu? Você chega é aqui verdade. sempre tem alguma coisa. É Deusciência. Deucidências. Deucidências. E aí foi muito engraçado, né? Eu falando disso, porque você falou assim pra mim, olha, esse grupo é uma galera que trabalha pra caramba, eles estão crescendo lindamente e tal. Fala pra eles um pouco, né? De como você fez pra sair da empresa, parar de trabalhar tanto e tal. Isso aqui que você me perguntou agora, né? Eu lembro que eu tava falando disso, eu falo, gente, dá pra trabalhar menos, né? Com mais inteligência, trabalhar hard... Como que é? Trabalhar duro e trabalhar inteligente, smart, né? Tem uma frase assim, mas eu não me lembro agora, também não importa. E aí, eu falando disso e a sua sobrinha levantou a mão, que tá começando a vida. Tem quantos que ela tem? 24 anos. 24, ela falou assim, então, a gente tem que ter equilíbrio na vida? Então é isso que você quer dizer? Eu falei, não, o seu equilíbrio hoje é trabalhar 24/7. Esse é o teu momento. E entenda que é assim, senão você não vai ser ninguém na vida. Só que assim, eu mudei completamente meu argumento de um pro outro, né? Eu acho que o povo ficou assim, deu uma bugada. E é exatamente isso. Sim. Se você não souber o seu momento e você sair antes, você quebra tudo. Você quebra tudo, né? Então, isso é muito importante. Cara, eu viajo de econômica, né? Não é que eu esbanjo dinheiro. Eu viajo de econômica, com milhas, né? Aproveito com o Facebook, entendeu? Sim. Já que tem que pôr dinheiro lá, então que dê milhas. Milhas. Eu fico em Airbnb, em bairro mais distantinhos pra pagar mais barato. Eu não esbanjo meu dinheiro. Eu trabalho com inteligência. Entende? Então, assim, cara, e tô produzindo, eu sei o quanto que eu preciso produzir. E tem um detalhe, viu, Carol? Toda vez que eu decido fazer algo novo, eu faço algo, eu crio uma estratégia pra criar aquele dinheiro. Ele não pode sair do meu caixa. Que ótimo. Dá um exemplo. Dá um exemplo que eu achei isso muito legal. Exemplo. Deixa eu pegar alguma coisa bem recente que aconteceu agora. O que foi? A reforma. A gente quer fazer a reforma. Sim, do prédio. Do prédio, né? A gente tem um prédio lá, tudo próprio e tal. 2 prédios lindos e tal. Precisa de amor. Nossos prédios estão precisando de amor urgente. Muito amor, sabe? Toda vez que eu venho aqui eu me inspiro e tal. Nós estávamos com foco em outras coisas. Sim. Né? E tá tudo bem, eu aceitei isso. Daí vai falar assim, tá precisando de amor mesmo. Tá, gente, eu já vi. Para de encher meu saco. Tá bom, quanto vai precisar? Mais ou menos tantos... Vamos falar... 1 milhão. Precisa de 1 milhão. Tá, se eu tirar do caixa hoje, quanto que isso vai comprometer minha empresa?
vai comprometer muito. Não posso tirar 1 milhão do meu caixa agora, do meu fluxo de caixa. Porque as empresas não morrem por falta de lucro, elas morrem por falta de fluxo de caixa, né? Isso é um conceito muito lindo que, cara, quando eu entendi, eu falei, caraca, meu, Explodiu minha cabeça no Business Master. Lembra? Ele falou, olha, essa empresa aqui, ela tem lucro, mas ela quebrou. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Cara, uma empresa lucrativa que não tinha caixa, não tinha dinheiro no caixa e quebrou. E tem aquela empresa que tá dando prejuízo, mas como ela tem aquele movimento, aquele giro de caixa, o proprietário, o dono, ele consegue reverter o jogo. Agora, sem dinheiro em caixa, não dá pra virar o jogo. E eu faço uma conta besta, idiota, tá? Vou colocar um valor menor pra ficar mais fácil de todo mundo entender. Então tá, vamos dizer que eu preciso de 100 mil pra começar minha reforma. Quando que eu quero começar minha reforma? Eu quero começar em 5 meses. Eu não quero tirar dinheiro do meu caixa. Então tá, eu coloco na onde? Eu pego isso pra mim. Eu falo, meu, então tá, eu preciso criar esse dinheiro novo. Então eu vou pegar lá 100 mil, tá? Que é o que eu preciso. E vou dividir por 5 meses. Eu preciso de criar 20 mil novo por mês. Que não tá incluso no meu faturamento que já existe. Dinheiro novo. Dinheiro que vai vir novo. De algum outro lugar, de alguma outra parte Estratégia. da sua empresa, outra estratégia. Vou criar um produto, não sei. Vai vir dinheiro novo. Então, para me criar 20 mil reais por mês, novo todos os meses. E eu sei que para um pequeno empresário isso é muito dinheiro, estou falando de muito dinheiro. Mas a mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando eu e o Cid, a gente era pequenininho de tudo lá. Nós queríamos viajar para um hotel fazenda para comemorar o nosso crescimento, que a gente faturou o nosso primeiro R$1.000 em um dia, né? E aí a gente falou assim, ai, quanto custa ir? E não dava mesmo, né? A gente tava pagando nosso aluguel e de repente tinha um dinheirinho. Então a gente tinha que... Pra poder crescer, você tem que guardar uma grana. Então, foi uma conta assim, eu nunca me esqueço. Era uma viagem que nós queríamos fazer, dali 3 meses, que custava R$2.000. Para um hotel fazenda, pra ficar 4 dias num hotel fazenda, tá? E aí a gente fez essa conta, R$2.000. Gente, é pouquinho, né? Mas não dava mesmo. Era R$2.000 pra gastar numa viagem? Você tá zoando? Tipo, não. Eu não gosto... Pra quem até pouquinho tempo faturava 5 mil por mês. Exato. Então, é nesse sentido, né? Então, daqui 3 meses. Então, a gente pegou os R$2.000, a gente foi lá, dividiu por 3. Então, a gente tem que fazer R$660 novos por mês. Só que a gente não para aí nessa conta, tá? Pra deixar ela mais facinha. E eu faço isso até hoje. Eu faço isso pra tudo, tá, Carol? Tudo, absolutamente tudo. Então tá, 667 porque passou, né, do 67, então eu tô arredondando pro a mais. A gente pega esse dinheiro, esse valor e divide por quanto? Por 22 dias trabalhados. Isso significa que eu tenho que faturar a mais, dinheiro novo, entrando no meu caixa, R$30 por dia. Então, todos os dias a gente fazia uma estratégia nova, vendia algo novo para entrar esses R$30 por dia. A gente pegava os R$30 e guardava. No final dos 3 meses, a gente tinha os 2.000. Uau. Fácil assim. E assim... Trazendo de pequenininho para aquilo... Porque, entende que é tangível? Sim, sim. Agora eu consigo. 2.000 era impossível. 1 milhão, cara, dói o estômago. Se eu dividir em 5 meses e por dia... Aí tem um outro detalhe, que esse daqui é o segredo. Esse daqui... Este é o segredo. Esse é o segredo. Então tá. Eu tenho um time de vendas de 14 pessoas. Legal. Tá? Só para vender licenciamento da cera marroquina. Só da indústria. E tenho um time só para vender a cera depois. Então eu tenho 2 times. Então o que eu faço? Então, eu tenho 14 pessoas no time de vendas, 14 pessoas no sucesso do cliente. Na verdade, o sucesso do cliente eu tenho 12. Então, 14 com 12, podia ter arredondado para facilitar. 26. Então tá, nossa, eu sou boa de matemática. Então tá, vamos lá. Vamos pro meu negócio do 1 milhão, né? Daqui 5 meses eu quero começar minha reforma. 1 milhão dividido por 5 são 200 mil por mês. Meu, ainda dá um negócio assim, meio que eu vou... 200 mil por mês. A mais, né? A mais. Aí eu cato esses 200 mil e vou dividir aqui por 22 dias trabalhados, que é o que a gente trabalha lá na minha empresa. Então, eu tenho que faturar a mais 10 mil reais, 9.090, tá? 9.090 que deu aqui, tá bom. Eu já arredondo por uns 10 para garantir que acontece, tá? Eu sempre arredondo pra cima. É. Então, eu vou pegar meus 10 mil agora, é o pulo do gato. Vou catar meus 10 mil, já coloquei 1 milhão de novo, gente. A pessoa tá decidida no 1 milhão. Milhão, né? É, eu vou pegar meus 10 mil e vou dividir pelo meu time. 26. Uau. R$384 a mais que cada um precisa de vender. Você entende que aí você fala assim, dá. Do grande pro pequeno. Dá pra fazer. A partir de uma nova estratégia, R$384 por pessoa, por dia de trabalho, em 5 meses faz a reforma. 1 milhão todo da reforma. 1 milhão todo.
Porque Deixar as foi uma coisas outra simples. decisão que eu tomei depois que eu me fudi um monte. Diga, qual é a decisão que você tomou depois que você se fudeu um monte? Eu sou muito ousada, por isso que eu falei, né? Que eu não posso ter uma empresa que tem um lucro pouquinho, né? Uma Tem que ter margem muito, baixa. porque senão eu sou retardada, né? E aí, assim, eu aprendo muito com as minhas lições. Por isso que eu falo, a vida te dá a prova e depois ela ensina a lição, né? E é bem isso mesmo. Eu sou muito, 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 muito grata a isso. Quando o Cid faleceu, algumas coisas eu era louca pra fazer. Uma delas era ter uma casa linda. Uma casa bem decorada, porque o Cid achava que a casa era bens de consumo. Não é da onde vai fazer girar mais dinheiro. Então, todo o dinheiro da nossa vida era investido em algo que ia gerar mais dinheiro. Eu gerar mais bens de capital. Mais bens de capital. Então, nossa casa era, tipo, simples de tudo. Você se lembra, né? Sim. Era uma casa grande, bem confortável, mas simples, bem simples. E meu sonho era ter uma casa bem decorada. Então, assim que ele morreu, o que eu fiz? Eu encontrei uma casa do jeito que eu queria, com um escritório e tal, bonita e tal. E, cara, conversei com a dona e fiz um contrato de... Intenção de compra. Intenção de compra. Botei a casa abaixo, fiz uma reforma, coloquei tudo, coisa linda, deixei o negócio bonito pra caramba. Reforma demorou 3 meses, entrei na casa. Aí eu encontrei um americano e decidi morar nos Estados Unidos. Ups! Cara, e aí... E qual conta que eu fiz pra morar nos Estados Unidos? Né? Eu falei assim, bom, meu custo de vida no Brasil é esse. Qual que é a vida que eu consigo ter nos Estados Unidos sem mexer na empresa? Porque eu tenho meu prolabore, eu tenho meu dinheiro, né? E se eu não tenho, eu faço também. Não tem problema com isso aí, não. Né? Eu sou fazedora de dinheiro, não tem problema. Tamo junto. É. E aí, a gente é muito igual, me impressiona isso, né? E o jeito do Cids era sempre investir em algo pra trazer mais dinheiro. O meu jeito é, eu vou fazer um dinheiro novo. Não deixa eu contar com aquele lá. Eu faço um novo. Não tem problema, né? E aí eu pensei, esse mesmo custo de vida eu posso ter nos Estados Unidos. E foi assim que eu fiz. Só que aí eu perdi R$200 mil naquela casa, na reforma da casa, né? E assim, ó, se eu tivesse esperado um pouquinho mais pra assinar aquele contrato, entrasse na casa do jeito que tava, né? Porque eu já tava... era um sonho meu ir pros Estados Unidos. Só que era um sonho a casa também. Aí eu decidi os 2 sonhos ao mesmo tempo. Aí não rolou muito. Eu aprendi muito naquele processo. Muito. Mas assim, horrorosamente, incrivelmente lindo. Então assim, primeiro eu crio meu dinheiro. Depois eu decido como que eu vou usar ele. O dinheiro tá lá. Né? E Primeiro você faz, depois você utiliza. Primeiro você faz o dinheiro, depois você igual utiliza. essa reforma que eu vou precisar de mais ou menos 1 milhão. São 2 prédios que eu vou fazer uma reforma linda lá. E eu preciso de mais ou menos 1 milhão. E eu não vou pegar dinheiro emprestado em banco. Poderia, mas não vou. Poderia pegar do caixa, mas também não vou. Eu vou criar um dinheiro novo. Daqui 5 meses eu começo minha reforma com o dinheiro na mão. Fazendo fácil, né? Fazendo fácil. Eu achei que você ia falar assim, ó, que se você toma uma decisão na sua vida, como é que a vida tem que ser pra Poliana? Ah, foi outra decisão que eu tomei. Eu li o livro, aquela frase, lá no leito de morte. E aí depois eu falei, gente, daqui pra frente a minha vida vai ser simples, fácil e divertida. Senão eu não faço. Se não for pra ser simples, fácil e divertido, você não faz. Não faço. Não adianta, não faço. Por isso que você quebra, então, do 1 milhão que chega a R$384 por dia. Não fica fácil. Super. E eu conto pra minha menininha lá do sucesso do cliente. Aí olha só, olha como que eu sou esperta. Vou contar pra vocês tudinho. Abra o jogo. Ó, então tá. Aí a minha menina lá, cada um tem a sua meta do dia, não tem? Sim. Aí a menina, uma do sucesso do cliente tem que vender no dia, vamos dizer lá, 30 potes de cera, tá? A cera é R$145, certo? Então ela tem, pela minha metinha aqui, ela tem que vender 380 a mais. Então, ó, 380 divide por 145, ela tem que vender 2 potes e 62, ou seja, 3 potes a mais. Vocês viram que eu vou aumentando, daqui a pouco eu tenho muito mais de 1 milhão, né? Então, ela tem que vender 3 potes a mais. Me conta, você que tá aí, tá? O que é um peido pra quem tá cagado? Boa. Né? Ela já tem que vender 30. O que é 3? Pra 30. Vai fazer só mais 3. Mas, meu Deus! Ela vai até achar que é ridículo o que eu tô falando pra ela. Você tá entendendo? Pô, eu consigo 4. Eu falei, eu quero ver. Duvido. Eu duvido. Entendeu? É simples. Como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer a mesma continha com a cliente dela. Sim. Ela vai catar a cliente dela. Por que você vai comprar só 2? Compra 3. Eu facilito o pagamento aqui pra você.
Ela fez isso com 3 clientes, acabou a meta, a mais já estava cumprida. Só que aquele dinheiro vai para um caixa diferente. Sim. Porque tem um destino diferente. Um Drop porquê the mic. diferente. Deixar simples, fácil e divertido. E pros donos e donas aqui de plantão que estão ouvindo a gente. Pô, você que tá escutando a gente e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. É assim que esse bate-papo vai pra mais gente que com certeza precisa ouvir e se inspirar por aqui. Pro dono, pra dona que tá, dono da porra toda que tá ouvindo a gente aqui. O que você imagina que o empresário, pra gente ir encaminhando aí pro nosso final? Pro nosso final. O que um empresário, um dono mesmo, uma pessoa que fala assim, cara, mas ok, eu ainda tô com a mão na massa, eu ainda tô na minha jornada do miserável pro milionário. Vai ralar, hein? Vai ralar. O que você pode dizer pra essa pessoa que tá nesse momento ainda se perguntando como? Como que eu delego? Como que eu vendo mais? Como que eu faço uma gestão de negócio melhor? Como que eu me torno de fato dono da minha empresa e não só um operador da empresa? Quem ainda tá nessa questão do como, primeiro passo, e aí então eu quero te lançar um desafio, bora lá. Tá. Primeira coisa, quem tem um porquê supera qualquer como. Repete então. Quem tem um porquê supera qualquer como. E eu vou explicar isso daí porque é muito importante, que é o seguinte: quantas pessoas você já encontrou na sua jornada, na sua caminhada, na sua vida, que diz, eu quero ser rica? Várias. E quantas fazem o que precisa ser feito? Poucas. Tá. Então, tem que ter um porquê. Eu quero realmente isso, eu quero poder ir pra França, eu quero poder viajar, eu sei lá o que é o seu porquê. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero. É de verdade? Então pega essas 2 mãos, minha filha, bate na mesa e começa a trabalhar. Quem tem um porquê supera qualquer como. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é um conceito do Tony, a tirania do como. Cara, pra chegar aqui em Curitiba é longe pra caramba, né? E por mais que eu saiba o caminho, eu só consigo enxergar alguns metros na minha frente, que é onde a minha luz dá pra enxergar. A luz do meu carro dá pra enxergar, certo? Então, vai caminhando. Começa com o que você tem agora, do jeito que tá, e vai. Mas mais importante que isso, a gente só foi capaz de começar a caminhar subir essa montanha, né? Quando a gente aceitou que a gente precisava de ajuda. Ô, Carol, não dá. Né? É de novo o ego. Né? E assim, ó, você tá aqui, você tem essa empresa, essa é uma missão linda. Você vai salvar o Brasil. De verdade. Né? A faculdade do dono, né? Eu acredito demais. Não. Só os resultados que a gente já vê, assim, tá consolidado. Se eu pudesse me dar um conselho, procura ajuda. Tá ouvindo a Carol? Tá aqui, a ajuda tá aqui. Tá na tua frente. É uma deucidência. Né? Deus tá te dando tá dando a resposta pra você que você pediu. Você não orou hoje, noite? Pediu pra Deus um caminho? Tá aqui. O caminho tá aqui. De verdade, Carol. Do mesmo jeito que a gente teve que buscar livros, treinamentos e tudo, você vai saber exatamente como guiar essa pessoa nesse caminho do como. O como, ele é foda mesmo. Sim. Ele é foda mesmo. Né? E existe e sabe o que é o lindo? Que as pessoas que estão achando, como eu faço? Tem tanto como. Muitos caminhos. É você ridículo. Pode, inclusive, encontrar o teu caminho. Exato. Chega a ser ridículo de como tem... eu costumo dizer que as infinitas possibilidades. É um universo de infinitas possibilidades. Só que você precisa encontrar a pessoa certa para te mostrar qual é as possibilidades que existem. Nossa. E eu sei que você é uma delas. Obrigada. Show de bola. De verdade. Já sabe. Potencial Pleno. Clube dos Donos. Tamo junto. Poli, talvez quem ouviu o nosso podcast, a pessoa tá aí ouvindo e dizendo, caramba, mas ela já passou por isso que eu tô passando. Quais são os desafios que você tem hoje? Ela não deve ter desafio não, já tá aí, já tá rica, maravilhosa, viajando o mundo inteiro. Sem desafios? Não tem nenhum desafio aí, nada rola. Não, senão eu estaria morrendo, lembra do negócio assim? Quais são hoje, por exemplo, assim, quais são os seus desafios hoje, no sentido de maiores desafios? 1, 2, para que a gente possa também mostrar pra galera que quanto maior você vai ficando, também você vai tendo novos desafios. Quanto maior, só que diferentes, né? Não são os mesmos, talvez diferentes desafios. São desafios mais desafiadores. São maiores, são mais difíceis mesmo, sabe? Aparece coisas assim, você fala assim... Ok. Mas hoje, tá? Eu tenho dois maiores desafios. Na verdade, 3, tá? Pessoas, tá? Porque na minha cabeça, esse crescimento...
chegar no bilhão, ele é o meu porquê maior, tá? E eu sei que eu preciso treinar muita gente. Eu sei que eu preciso começar a girar essa engrenagem. Então, esse desafio de pessoas, eu acho que ele nunca vai deixar de existir. O que você acha, Carol? Pra sempre. Não existe outro caminho, as pessoas são o caminho. Quem quiser ter uma empresa milionária, multimilionária, bilionária, vai precisar passar por pessoas. Eu não conheço nenhuma empresa multimilionária de uma pessoa só. Aí tem a galera ali, não, mas eu não sei. Não é crescer pra contratar. É contratar pra crescer. Exatamente. É contratar pra crescer. Enquanto a gente ficou com a Potencial Pleno com um time pequeno, enquanto a gente tava ali com uma pessoa, e eu, Diego, Grace, e só nós, a gente tinha uma limitação gigantesca. Muito. Depois que a gente entendeu, chega de cadeira, né? A Grace me disse, a minha irmã me disse, chega de cadeira, de mesa, de estrutura, Carol, vamos contratar gente. Vamos colocar gente dentro aqui. Eu sempre, toda vez que eu contrato, acho que eu já falei pra você, teve aquela pesquisa da Exame, que um americano trabalha por 5 brasileiros, então quer dizer que se eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu vai ter, sei lá, 100 funcionários, eu teria 20, faz a conta, 1 para 10, 1 para 5, 20, né? 20 funcionários, se fosse nos Estados Unidos, no Brasil eu teria que ter 100. E eu sempre falo para meus colaboradores, gente, bora ser uns americanos, trabalhar forte, trabalhar firme, todo mundo vai crescer junto, não no sentido de workaholic, mas no sentido de fazer do nosso propósito, do nosso jeitão aqui. E os meus colaboradores dizem sim, porque a gente entendeu que as pessoas são o caminho. E sempre vai precisar preparar pessoas e entender que algumas pessoas não têm o perfil de ficar contigo e tudo bem, vai ter o perfil para trabalhar com outra pessoa. E aquelas que têm o perfil para trabalhar contigo, invista nelas. Exatamente. Invista nessas pessoas. Eu vejo um monte de donos de empresa, de donos de negócio, não vou investir, vai que o cara vai embora. Vai que você não investe, ele fica. E aí, tá afim de pagar esse preço, de você não investir nele e ele ficar? Exato. Então, colocar esse foco nas pessoas, eu concordo contigo que sim, esse é um desafio. E eu acho que é um desafio ongoing, né? Ele vai ser para sempre. A gente vai estar sempre buscando pessoas e talentos. E aí, por isso eu gosto de chamar de desafio, não é um problema. Né? Porque o problema, nesse caso, ele tem solução. E assim, você vai entender que você vai perder pessoas. Cara, eu perdi meu marido, não vou perder um funcionário. Ridículo, né? Sim. Então, assim, só que assim, você bota em outra perspectiva e assim muda tudo. Exponencia. Tudo é perspectiva. Tudo é perspectiva. Né? Vou perder. Cara, eu perdi meu marido. Eu posso perder qualquer coisa. Né? Então, assim, pessoas é meu principal. Vou às vezes até gargalo, né? Porque. E eu tenho uma questão muito grande com a indústria, né? Porque eu tenho uma indústria. Né? Então, você sabe, assim, Carol, que eu vou te falar, vou confessar, assim, que eu não cresci o quanto eu gostaria nos Estados Unidos, por meio da minha indústria não dá conta. Não dá conta de fornecer o produto. Porque, assim, eu tenho um segredo industrial, que é o segredo da cera. Sim. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado quem coloca, eu tenho que tomar cuidado como eu cresço isso. Cara, é muito detalhe pra se pensar. E aí eu tenho um cagaço mesmo em relação a isso. Então, assim, esse, cara, é meu maior... Olha, acho que você nem sabia, acho que eu nem comentei isso com você ainda. Cara, isso que me faz meu coração bater forte e sair pela boca. Sim. E eu sei, Carol, que eu tô segurando o crescimento da empresa. Então, esse é o gargalo hoje. Eu sei. Você tá sendo esse gargalo. Eu sei, porque eu ainda não descobri como fazer, assim, um crescimento exponencial na indústria sem abrir o segredo. E também entender quem que você vai colocar lá, como é que vai ser isso. Não, é um... Todo mundo tem o seu desafio. Tá aí o seu desafio. Mas vai encontrar um caminho? Não, já tá. Minha filha, se eu não achar um caminho, eu mesmo crio e deixo o rastro. Entendeu? Pra que outros venham junto. Mas eu tenho um terceiro. Também. Opa! E o terceiro é justamente compartilhar isso nas minhas redes sociais. Essa minha jornada, tudo que eu sei, tudo que eu... Não que eu sei, mas que eu aprendi, né? Porque eu sou aspirante a filósofa, então eu me questiono muito, eu questiono a vida, eu questiono tudo, né? Pra mim tudo é questionável. Sim. Dá pra melhorar, dá pra ser melhor. E eu quero começar a impactar vidas através das minhas redes sociais, que é o meu projeto de vida, né? Não profissional, que tem minhas empresas e tal, tá crescendo lindamente. Tem esses desafios que eu falei, pessoas e a indústria, mas tem esse que é uma questão pessoal minha, assim, porque agora chegou a hora do contribuir mesmo, jogar pro mundo, né? Então eu quero muito focar nesse projeto aí, que até poliponto felicidade, né? Tudo. E é isso, né? De levar essa felicidade para as mulheres, meu foco é mulheres. Massa, que lindo, Poli. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter oficialmente feito parte aí da nossa primeira gravação, do nosso primeiro podcast. Nós teremos o episódio 0, que vai ser gravado, inclusive, depois, né? Porque aproveitar que você tá aqui com os donos, eu e meus 2 sócios, com os donos. E o papo de dono, o papo de dona, no caso aqui nosso, é exatamente para que a gente possa discutir
questões do nosso dia a dia para crescer junto, para se inspirar, para ouvir novas vozes, para fazer a diferença, para quem tá assistindo a gente entender que, porra, tem gente trilhando esse caminho assim como eu tô trilhando, assim como você tá trilhando, e que é possível fazer, e é possível muito desempenhar esse papel. E pra gente encerrar, eu preparei uma pergunta final, que eu preparo meus próximos convidados já saberão a pergunta, Aí pra Poli. né? Você vai começar porque sim, que você vai dar um jeito. O que é ser a dona da porra toda? O que significa isso? O que significa pra você ser de verdade dona da porra toda? Ser papo de dona pra dona? O que é ser a dona da porra toda de verdade pra você, no teu coração? Eu descobri o ano passado. Oba. Foi o pior ano da minha vida. Que massa! Eu descobri ano passado no pior ano da minha vida. Pior. Todo mundo pensa que foi quando você morreu e não foi. Foi quando eu quase me perdi de mim mesma. Uau. Foi quando eu esqueci quem eu era. Ser dona da porra toda é só ser dona de mim. Ser dona dos meus sonhos, das minhas emoções e saber que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E quando eu quase me perdi de mim, eu entendi que naquele dia eu tava morrendo. Tava desejando morrer. Eu tinha pensamento suicida sem saber, porque eu queria que o dia acabasse. Ser dona da porra toda, a partir do ano que passou, graças a Deus. Acabou, a casa que passou. Porque eu me reconectei comigo mesmo. E ali eu renasci. Ser dona da porra toda, ser dona da porra toda pra mim é ser dona de mim mesma. Uau, que lindo! Gratidão imensa, sou grata. Se você curtiu esse episódio, já sabe, tem um botão aqui, ó, curte, compartilha, manda lá no grupo da família, no grupo dos empreendedores, em quem de fato vai se beneficiar com o bate-papo que a gente teve aqui hoje. E o Papo de Dono, siga, daqui a pouquinho nós teremos novidades, inclusive aqui no Papo de Dono, e a Potencial Pleno, que é a minha escola de resultados, é a grande patrocinadora desse nosso momento aqui. Siga nas redes sociais, @Potencial Pleno Oficial, lá no Instagram, e @Carol Costa, Costa com 2 Cs e 2 T's. No mais, gente, nos vemos no próximo episódio do Papo de Dono. No mais, gente, nos vemos no próximo episódio do Papo de Dono. Um beijo no seu coração e até lá.